Eu desapareci de todos, e no início ninguém se importou, todos pensaram que era apenas um momento de raiva. Não demoraria muito para que eu voltasse, mas um dia, 2 dias, 3 dias. Um mês depois, eu nunca mais apareci. Eu pensava que poderia viver sozinho em paz. Até que o professor da escola ligou, e a família Shu percebeu que eu não ia para casa há muito tempo. O pai, Shu Guan, estava furioso. Por que eu não comprei um bolo para ele? A ponto de nem voltar para casa? Será que ele não tem dinheiro para comprar um bolo? Nesses anos, o dinheiro de bolso dele foi pouco? A mãe, Liu Hu, suspirou. A criança é realmente muito insensata. Pegando o dinheiro da família e nem sabe onde gasta. Dizendo isso, Liu Hu perguntou a Shu Guan, quanto dinheiro de bolso você dá para ele por mês? Eu quero perguntar a ele, por que ele não pode comprar um bolo sozinho? Shu Guan ficou um pouco confuso com a pergunta. Ele é tão insensato, não costumo dar dinheiro de bolso para ele. Dizendo isso, ele acrescentou, mesmo que eu não desse dinheiro de bolso para ele, o dinheiro que você dá já é suficiente para ele gastar, certo? Liu Hu ficou atônita. Eu também não dou dinheiro de bolso para ele. Antes que terminasse de falar, os dois se encararam de repente e perguntaram em uníssono, você nunca deu dinheiro de bolso para ele? Os dois estavam um pouco incrédulos. Eles davam para Xiaofei dezenas de milhares de dinheiro de bolso todos os meses. Além das 3 irmãs mais velhas que davam um pouco de vez em quando, ele nunca se preocupou em não ter dinheiro para gastar. Ocasionalmente, em algum feriado ou aniversário. Eles davam ainda mais, mas parece que eles nunca me deram dinheiro. O pai, Shu Guan, chamou a babá, perguntando onde ficava o quarto de Shuen. A babá ficou um pouco surpresa. Essa família nem sabia onde ficava o quarto de seu próprio filho biológico. Mas como babá da família Shu, ele sabia muito bem que não deveria perguntar o que não devia. Ele respeitosamente guiou as pessoas. Senhor, senhora. 3 senhoritas, por favor, venham comigo. A babá virou à esquerda e à direita em meio a vários quartos. Finalmente, a babá parou em um pequeno depósito no canto. Senhor, senhora. 3 senhoritas, este é o quarto do jovem mestre Shuen. Sob o olhar confuso de todos, a babá abriu a porta. O pequeno quarto ficou totalmente visível diante de todos. Todos olharam surpresos para este pequeno e miserável quarto. Até a porta tinha a palavra depósito escrita. Xiao Wen, como ele pode estar morando aqui? Liu Hu disse incrédula. Shu Guan franziu a testa com força e perguntou à babá sem rodeios, o que está acontecendo? Por que Xiao Wen está morando no depósito? A babá suspirou em seu coração. Ele disse a verdade, senhor. O jovem mestre Xiao Wen se mudou para este depósito quando tinha 8 anos. Ele mora neste depósito há 8 anos. Para ser honesto, este pequeno depósito é ainda menor do que o quarto da babá. As coisas dentro são ainda mais escassas. Sendo uma família rica, o verdadeiro jovem mestre mora em um quarto tão pequeno, enquanto o jovem mestre adotado mora em seu grande quarto. Usando o dinheiro que deveria ser dele, desfrutando do carinho de toda a família. A babá sentia pena dele. Mas ele ainda era jovem, e o senhor e a senhora estavam obcecados. Ele também não podia fazer nada. Liu Hu e Shu Guan trocaram olhares chocados. Eles se lembraram de que, quando tinham 8 anos, eles adotaram Shu Fei. Shu Fei se apaixonou pelo grande quarto de Xiao Wen. Naquela época, eles estavam pensando em preparar outro grande quarto para ele. Mas ele cometeu erros repetidamente. Para fazê-lo se lembrar, eles deixaram esse assunto de lado. Essa suspensão durou 8 anos. Um traço de culpa brilhou nos olhos de Liu Hu e Shu Guan. Eu sou o filho biológico deles, mas morei em um depósito tão pequeno na família Shu por 8 anos. No final, eles eram os que me deviam. As pessoas entraram no quarto uma após a outra. Tudo no quarto era completamente diferente do que eles imaginavam. O quarto era muito pequeno. Além de uma pequena cama, havia apenas um guarda-roupa simples. Havia também uma pequena mesa e um pequeno banco. A colcha na cama também era muito fina. Era difícil imaginar como ele passava o inverno. 5 pessoas estavam de pé no quarto, indescritivelmente lotadas. As 3 irmãs mais velhas viram essa cena e ficaram realmente surpresas. Os quartos delas e de Shu Fei eram muito, muito grandes. Não apenas a iluminação era boa, mas todos os aspectos da decoração foram projetados por um grande designer. Como filhos da família Shu, eles simplesmente não conseguiam imaginar que eu morava em um depósito tão pequeno e apertado. Havia um cartão bancário na mesa. Liu Hu reconheceu à primeira vista.
Este era o meu quando eu era criança. Um presente de aniversário que ele me deu. Ele não levou este cartão bancário. Ele nem quer o cartão bancário. Shuen está planejando morrer de fome lá fora? Shu Xiui disse mal-humorada. Embora também seja possível usar um celular para vincular um cartão bancário, este cartão bancário está no nome da mãe. Cada um deles tem um. Ele deixou o cartão bancário em casa. Não tem medo de que a mãe destrua este cartão bancário? Liu Hu pegou o cartão bancário com as mãos trêmulas. Ele se conectou à internet e abriu o celular para verificar as transações financeiras deste cartão bancário. Todos na família Shu obviamente também sabiam da intenção de Liu Hu. Se conectando à internet e olhando para a tela do celular, Liu Hu abriu aquela conta que há 8 anos não era aberta. A cena que apareceu em seguida na tela do celular deixou todos completamente atordoados. Além dos 200 mil transferidos por Liu Hu, esta conta estava completamente vazia. Durante 8 anos, não houve nenhuma transação financeira. O último registro de uso deste cartão foi há 6 anos. E o registro de depósito foi há 8 anos. Ou seja, há 6 anos atrás. Quando eu tinha 10 anos, eu já não usava mais este cartão. A voz de Shu Guan estava um tanto embargada. Quando foi a última vez que vocês deram dinheiro vivo ao pequeno Wen? Havia um silêncio sepulcral na sala. Após um longo silêncio, Liu Hu respondeu que foi há 8 anos. As 3 irmãs Shu também ficaram chocadas. Se elas nos sacrificaram, então como ela sobreviveu? Shu Junno murmurou incrédula. Nesse momento, a babá que estava ao lado finalmente não conseguiu se conter. Ela trabalha como babá na família Shu há mais de 20 anos. Ela está na família Shu desde antes da filha mais velha nascer. Ela consegue contatar o senhor e a senhora. Desde que adotaram o jovem mestre Xiao frequentemente fica neste depósito, sempre irritando vocês e passando fome. Nos primeiros 2 anos em que passava fome, o jovem mestre Xiao ainda comprava pão para se alimentar. Mais tarde, o dinheiro do jovem mestre Xiao acabou. Depois de um tempo feliz, um dia fui fazer compras e descobri que ele estava lavando pratos em um restaurante lá fora. Como assim, lavando pratos? Liu Hu exclamou incrédulo em voz alta. A babá assentiu. Naquela época, o jovem mestre Xiao ainda era pequeno e não conseguia ganhar muito dinheiro. Eu costumava dar-lhe pão às escondidas. Mais tarde, o jovem mestre Xiao cresceu e já podia ganhar o seu próprio dinheiro para comprar pão. Todos na família ficaram chocados. Na verdade, porque eu sempre causava problemas em casa. Eu só ousava pegar os pratos na minha frente todas as vezes. Depois de ser repreendido ou espancado todas as vezes, parecia que eu realmente não comia muito. Eu não esperava que ela passasse tanta fome a ponto de ter que insistir em ganhar dinheiro. 10 anos, apenas 10 anos. Ela realmente foi lavar pratos lá fora, e essa lavagem durou 6 anos. Ela percebeu quando a encontrei. O jovem mestre Xiao Wen também me viu. Ela me pediu para não contar a vocês. Liu Hu já estava soluçando. Sua pobre criança. Ela simplesmente não conseguia imaginar uma pessoa de 10 anos assim, uma pessoa tão pequena. Ela realmente foi lavar pratos para outras pessoas para ganhar aquele pouco de dinheiro para comprar pão. Ela é filha da família Shu. Ela é a jovem mestre da família Shu que é mimada desde criança. Como ela pode suportar essa dificuldade? Suas 3 filhas nunca cozinharam nem mesmo um macarrão desde pequenas, muito menos lavar pratos para outras pessoas para ganhar a vida. Liu Hu pensou nas minhas mãos ásperas e cheias de rachaduras causadas pelo frio. Seu coração doía como se estivesse sendo apertado por uma mão. Shu Guan ficou parado atordoado. Ela murmurou, eu me lembro. Há alguns anos, um dono de hotel me disse que um garotinho que lavava pratos na cozinha dele se parecia com Xiao Wen. Na época, eu não prestei atenção. Nunca pensei que ela iria lavar pratos para outras pessoas para ganhar dinheiro. Eu realmente, até este momento. Shu Guan finalmente admitiu o fato de que eu não estava bem na família Shu. Ela se arrepende muito. Se ela tivesse ido me ver naquela época, eu não teria sofrido tantos anos. Liu Hu disse enquanto chorava. É tudo culpa nossa. Nós fomos muito severos com ela e demos pouca atenção a ela. Foi por isso que ela não ousou nos contar. Shu Junlan suspirou. Ela costumava ver minhas mãos ásperas sem querer. Na época, embora sentisse um pouco de culpa em seu coração, ela já estava acostumada a me olhar com hostilidade. Ela também não me perguntou. Ouvi meus pais dizerem que ela realmente foi intimidada hoje e ficou ferida. Eu não sei como ela está agora. Havia uma atmosfera opressiva no pequeno depósito.
Shu Huohan parecia pensativa, mas não disse nada. Embora Shu Xiu estivesse um pouco emocionada em seu coração, ela ainda me desprezava. Talvez este seja meu truque de sofrimento. Na esquina da porta, em um lugar onde eles não podiam ver, Shu Fei estava com o corpo rígido e os punhos cerrados com força. Vagabunda! Ela pensou que depois de me expulsar, esta família realmente pertenceria a ela. Ela finalmente foi embora. Mas eu não esperava que depois que ela fosse embora, eles se importassem comigo. Shu Fei respirou fundo. Suprimindo a raiva e o ciúme em seu coração, ela fingiu ter acabado de acordar e apareceu na frente de todos, virando a esquina. Papai, mamãe, vocês voltaram. Sua voz estava fraca e impotente. Seu corpo estava encostado na porta, como se estivesse prestes a desabar a qualquer momento. Shu Fei, Shu Yuan exclamou. Ele rapidamente avançou para ajudar Shu Fei e perguntou suavemente, você está se sentindo mal de novo? Shu Fei cobriu o coração. Ela sentiu fracamente. Estou bem, vou descansar um pouco. O rosto de Shu Fei estava rosado. Não havia nenhum traço de fraqueza física, mas essa atuação ruim conseguiu enganar a família Shu. Além de sua fraqueza, ela não se esqueceu de perguntar, como está o irmão Xiao Wen? Liu Hu parou de chorar ao ouvir a voz de Shu Fei. Ela foi até Shu Fei, após hesitar um pouco, perguntou a Shu Fei. Seja honesta com a mamãe. Por que você sempre leva pessoas para bater em Xiao Wen? Assim que essas palavras saíram, as três irmãs ficaram surpresas. Elas só sabiam que Shu Wen foi ferido. A outra parte também era um grupo de pessoas, mas como poderia ser Shu Fei a liderar? A mão que Shu Fei baixou parou momentaneamente. Ela rapidamente ajustou suas emoções e se dirigiu à mãe de forma inocente e magoada. Por que você diz isso? Não importa o que aconteça, o irmãozinho Wen ainda é meu irmão. Como ela poderia liderar pessoas para bater nele? Enquanto dizia isso, seus olhos se encheram rapidamente de lágrimas, prestes a cair a qualquer momento. Era como se ela tivesse sofrido uma grande injustiça. No entanto, desta vez, Liu Hu e Shu Guo não agiram como antes. Para consolá-la imediatamente, a ação em suas mãos parou. Mas nós vimos as filmagens. Realmente foi você quem liderou a agressão contra o pequeno Wen. Liu Hu franziu a testa. As mãos de Shu Fei se apertaram. As câmeras de segurança. Existem câmeras de segurança. Ela geralmente agia nos banheiros e becos sem câmeras. Como poderia haver câmeras onde ela batia nele? Ela relembrou cuidadosamente os locais onde praticava bullying contra Shu Wen. Parece que algumas vezes foi nos corredores. Provavelmente antes que Shu Fei pudesse dizer algo, Shu Xiu se apressou em dizer ao pai e à mãe. Os vídeos de agora também podem ser falsificados. Como vocês sabem? Como vocês sabem se o vídeo de segurança que viram é verdadeiro? Comparada a Shu Xiu, Shu Huohan estava um pouco mais calma. Liu Hu perguntou ao pai e à mãe, onde vocês viram as filmagens? Será que Shu fez alguma coisa? As palavras não foram ditas por completo, mas todos os presentes entenderam o que ela queria dizer. Ela se recusava a acreditar que Shu Fei lideraria um grupo para intimidar o pequeno Wen. Shu Fei é tão gentil e obediente. Como poderia tomar a iniciativa de intimidar os outros? Pelo contrário, é Shu Wen quem fez amizade com um bando de bandidos lá fora e está sempre brigando. Ela é quem parece ser a pessoa que intimida os outros. Shu Guan quebrou diretamente suas suposições. Vimos na delegacia de polícia. O chefe Yang nos mostrou pessoalmente. Ao ouvir o nome do chefe Yang, Shu Junman franziu a testa imediatamente. Já que foi ela quem mostrou aos pais, então Shu Fei. Shu Junman é a mais calma entre as três irmãs. Ela tem observado Shu Fei em silêncio. Embora a normalidade de Shu Fei não seja óbvia, ainda não escapou dos olhos de Shu Junman. Um lampejo de pânico brilhou nos olhos de Shu Fei, mas ela é digna de ter atuado profissionalmente a vida toda. Ela rapidamente estabilizou suas emoções. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Ela olhou para todos com descrença. Sua voz embargou. Pai, mãe, irmã mais velha, segunda irmã, terceira irmã. Vocês não confiam em mim? Vendo sua aparência, os corações de Shu Guan e Liu Hu amoleceram instantaneamente. Liu Hu rapidamente enxugou suas lágrimas. Shu Fei, não é que não confiemos em você. Sabemos que você deve ter uma razão. Só queremos te perguntar. Em 3 dias, Shu Fei fará 16 anos, mas já é um menino grande. O pequeno Wen começou a ganhar dinheiro para se sustentar aos 10 anos. Embora ela sempre fosse xingada e espancada pelo pai, nunca vimos derramar uma lágrima. Shu Fei chora a cada momento.
Xu Junlan viu as lágrimas de Xu Fei pela primeira vez, sem o impulso de subir imediatamente para consolá-la, e até mesmo com um pouco de aversão. Xu Xiui disse com mau humor, que poderia ser porque Xu Wen está sempre brigando na escola. Ela deve estar sempre intimidando Xu Fei na escola. Xu Fei não teve escolha a não ser revidar. Ao ouvir isso, Xu Xiui ficou tensa instantaneamente. Liu Hu olhou Xu Fei de cima a baixo. Xu Fei, ela te intimidou? Você está bem? Você se machucou? Todos na família Xu ficaram tensos. Apenas os olhos de Xu Junlan continham dúvidas. As filmagens que o chefe Yang lhes mostrou, afinal, eram apenas uma parte. Em lugares que eles não podiam ver, quem sabe o que aconteceu? Nos olhos baixos de Xu Fei, um toque de satisfação brilhou. Ela nem precisava encontrar um motivo para si mesma. Ela apenas mordeu os lábios e não disse uma palavra. Ela não disse nada. Mas parecia ter dito tudo. Todos entenderam ao olhar. O que mais não estava claro? Alta hospitalar, chamar a polícia, querendo que Xu Fei vá para a prisão. Felizmente, Xu Fei ainda não tinha 16 anos. Caso contrário, ela teria caído em sua armadilha. Que pena que eles a amavam. Guan e Liu Hu se arrependeram instantaneamente. Felizmente, Xu Fei sabia como revidar. Caso contrário, quem sabe o quão intimidada Xu Wen teria sido. A babá ficou chocada com essa cena e mostrou a língua. Pelo que ela sabia, o jovem mestre Wen havia sofrido muitos ferimentos. E a pequena senhorita? Desde pequena, mesmo que fosse apenas um arranhão, ela procurava a senhora para se consolar e pedir simpatia. Se ela realmente fosse intimidada pelo jovem mestre Wen, como poderia suportar? Se ela realmente fosse intimidada, ela teria feito um escândalo, tornando isso conhecido por todos. Apenas essa família seria tão incapaz de distinguir o certo do errado e seria facilmente enganada por ela. No dia seguinte, levantei cedo. Hoje é um dia especial. Kian nunca compra bilhetes de loteria. Hoje, passei por uma banca de loteria. Fui atraído pelas informações do prêmio acima. Embora o valor que a pessoa ganhou não fosse muito alto, para mim que sempre passo fome, eu estava realmente ansioso. Com inveja no coração, também me lembrei do número vencedor. Depois de uma simples lavagem, comprei pães cozidos no vapor na beira da estrada e fui direto para a banca de loteria. Estou sem um tostão agora. Só me restavam 2 moedas. O mais importante agora. Cheguei ofegante ao balcão. Entreguei ao dono as minhas únicas 2 moedas. Dei ao dono alguns números que lembrava. O dono era um homem de meia idade. Ele olhou para as 2 moedas à sua frente e depois para minha roupa desbotada, balançando a cabeça interiormente. Um garoto de família pobre não pensa em estudar muito e diligentemente, mas usa dinheiro para comprar bilhetes de loteria. Do lado de fora da lotérica, as pessoas que passavam, ao verem minha aparência magra e pálida, não puderam deixar de balançar a cabeça e suspirar. Essa criança já está tão pobre e ainda pega o suado dinheiro da família para comprar bilhetes de loteria. Não liguei para eles. Depois de pegar o bilhete, entrei silenciosamente numa longa espera. O tempo passava segundo a segundo. Eu ainda estava muito nervoso. Faltava 1 minuto para o sorteio. A atmosfera na lotérica ficou tensa. Os apostadores apertavam os bilhetes nas mãos, murmurando repetidamente os números que tinham. Finalmente, chegou a hora do sorteio. Eu estava olhando para a tela com atenção quando, de repente, meu celular tocou. Peguei-o e vi. Era Xu Junlan. Provavelmente Xu Fei tinha dito algo para eles em casa. Ligou tão cedo para me repreender. Nunca me atrevi a desligar o telefone por iniciativa própria. Xu Junlan sentiu inconscientemente uma pontada de raiva no coração. Olhei para a porta fechada do dormitório, com a testa franzida. Ontem foi muito tarde. Hoje, ele veio me procurar na escola logo pela manhã e perguntou especificamente a localização do meu dormitório. Ele queria muito me ver. Perguntou o que estava acontecendo. No final, fiquei irritado e bloqueei diretamente o telefone de Xu Junlan. Um após o outro, os números apareceram lentamente na tela grande. Sem perceber, minhas mãos estavam cheias de suor. Acertei o primeiro número, acertei o segundo número também. Acertei o terceiro número também. Soltei um suspiro de alívio. A lotérica estava cheia de suspiros e imprecações. Mas eu estava muito feliz. Embora não fosse muito dinheiro, era suficiente. Feliz, peguei meu bilhete e voltei ao balcão. O dono me ajudou a conferir o prêmio. Minhas palavras foram como um trovão na lotérica. Todos se aproximaram. Ganhou um prêmio grande.
Ele realmente ganhou um prêmio grande. E o valor não é pequeno, são 10.000. Aquele malandro. Um homem na casa dos 30 anos não resistiu e se aproximou. Ele me examinou de cima a baixo. Garoto, nunca te vi antes. É a primeira vez que compra bilhetes de loteria? Não dei muita atenção a ele, apenas assenti levemente. Ao obter minha resposta afirmativa, um sorriso surgiu no canto da boca do homem. Ele se aproximou um pouco de mim. Primeira vez comprando bilhetes de loteria e já ganha um prêmio tão grande. Qual é o segredo? Conta para o seu irmão. Suas palavras eram obviamente perigosas e levianas. A mão do dono da lotérica, que estava contando dinheiro, parou. Ele se virou e me perguntou. 10.000 é exatamente o que posso pagar aqui. Você tem um cartão bancário? Eu transfiro para o seu cartão. Eu não liguei. O homem balançou a cabeça e disse a verdade ao dono, com má sorte. Então, quer transferir para o cartão bancário de sua família? O dono olhou para o homem e perguntou novamente. As mãos e os pés dessa pessoa sempre foram sujos. Antes, sempre que alguém ganhava um prêmio, contanto que estivesse sozinho, e parecesse fácil de intimidar, ele roubava. Também passou alguns anos na prisão. É um verdadeiro bandido. O garoto à sua frente tem apenas 10 e poucos anos e é tão magro, segurando 10.000 em dinheiro na mão. Definitivamente não é seguro. Ele nem saiu da loja e já está sendo observado. Eu olhei para o homem e entendi a intenção do dono, mas era absolutamente impossível para mim transferir o dinheiro para o cartão de sua família. Me deem dinheiro. Essas minhas palavras deixaram o dono ansioso. Esse aluno claramente não conhece os perigos da sociedade. Já está sendo observado. Se o dinheiro for roubado, será um problema menor. O medo é que ele, o dono da loja, teve que contar novamente. 10.000 reais foram entregues a mim. Ele deu um tapinha no meu ombro e disse solenemente, garoto, vá para casa rápido. Logo depois que eu saí, ele me seguiu. O dono da lotérica o chamou apressadamente, espere. O dono da lotérica hesitou por um momento. E disse, ele ainda é uma criança. Criança? E daí? Que se dane, ele é uma criança ou não? O homem deixou essa frase e foi embora sem olhar para trás. Depois que peguei o dinheiro, fui direto para o banco. Eu tenho 16 anos e posso solicitar um cartão bancário sozinho. Ao caminhar para um beco deserto, o bandido da lotérica de repente saltou. Eu estava segurando um bastão e me aproximei lentamente de mim com um sorriso malicioso. Garoto, que coincidência te encontrar aqui. O que você quer? Eu te digo, contanto que você me dê o dinheiro, eu não vou te bater. E aí? Eu o observei cautelosamente. Imediatamente entendi que ele queria roubar. Você não tem medo de ir para a cadeia? Enquanto negociava com ele, observei os arredores, procurando uma arma útil. Eu não sei qual é a força desse bandido. Não tenho habilidades de luta. Estou segurando um bastão na mão. Ainda assim, cauteloso. Os bandidos não desistem. Ir para a cadeia? Não é como se eu nunca tivesse estado preso. Não tenho medo de nada. De repente, sorriu maldosamente. Uma vara aparece repentinamente na minha mão. Ele ficou surpreso por um momento. Avancei rapidamente em direção ao bandido. O bandido nunca imaginou que eu atacaria primeiro. No momento em que ficou confuso, recebeu uma forte pancada da minha vara. O bandido sentiu a dor e rapidamente reagiu, pegando a vara que tinha e começou a revidar, talvez porque estivesse acostumado com a vida nas ruas e treinado na prática. Embora eu tenha recebido treinamento profissional, agora ele está no corpo de um jovem de 16 anos. O corpo está muito desnutrido. A resistência não é tão boa quanto a do bandido. Os dois, por um momento, lutaram em pé de igualdade. Estou ansioso. Eu não tenho tanta resistência para gastar com ele. Eu preciso de uma vitória rápida. No meio da luta, de repente, vislumbrei um fio não muito grosso na parede. Fui cruel em meu coração. Encontrei a oportunidade certa. Pisei no fio com o pé esquerdo e puxei com a mão direita. O fio foi arrancado com força. Sem hesitar, coloquei a ponta do fio diretamente no corpo do bandido. Ao mesmo tempo, recuei rapidamente e me distanciei do bandido. O bastão de madeira na mão do bandido ainda estava erguido, pronto para me acertar na cabeça. De repente, uma corrente elétrica percorreu todo o seu corpo. O bandido apenas sentiu seu corpo dormente. Antes que pudesse xingar, seu corpo caiu para baixo. Imediatamente, puxei o fio. Joguei-o para o lado e sentei no chão, respirando fundo. Desta vez, o bandido foi realmente eletrocutado. Se não fosse por aquele fio,
A voltagem não é alta e o tempo de eletrocução é muito curto, o bandido não estaria morto diretamente. Depois de recuperar o fôlego, chamei a polícia imediatamente. Tateei meu bolso. O dinheiro ainda estava lá. Por coincidência, o líder desta vez era o mesmo da última vez. O policial saiu do carro e me viu encostado na parede. Ele franziu a testa. De novo você. Sorri fracamente. Sim, que coincidência. Fui eu quem chamou a polícia. Ele estava tentando roubar. Eu tinha acabado de me recuperar e queria escalar para fugir, quando controlei o bandido. Assim que viram o rosto dele, os policiais entenderam. Essa pessoa é um criminoso habitual. Ele não saiu da prisão há muito tempo e ainda não se arrepende. Nos olhos do policial que me ajudou, não pude deixar de sentir um pouco de simpatia. Essa criança é realmente azarada. Ontem foi seu aniversário e ele foi intimidado. Hoje, ele foi roubado novamente. Eu e o bandido fomos levados de volta à delegacia de polícia, depois de enfaixar minhas feridas. Depois de concluir os registros relevantes, saí da delegacia de polícia. Os detalhes ainda precisam passar pelo processo antes de serem decididos. Não havia necessidade de ficar na delegacia de polícia. Saí depois de fazer a declaração. Olhei para a gaze no meu corpo. O policial que estava liderando perguntou proativamente: "Para onde você quer ir? Eu te levo." Geralmente, meninos da idade dele. Depois de experimentar tantas coisas naquela época e sofrer tanta injustiça, eles já teriam entrado em colapso. Ele nunca tinha visto alguém como eu, que lidava com isso com calma, sem fazer barulho e com os olhos ainda brilhando. O policial-chefe não pôde deixar de gostar mais de mim. Assenti. Então, muito obrigado. É claro que seria melhor se um policial me escoltasse. Shubufan, murmurei o nome em voz baixa, chocado no meu coração. Ele é honesto, capaz e excepcional. Em apenas alguns anos, ele passou de um policial comum para chefe da divisão de segurança pública de Nanshin. Quanto mais Shubufan conversava ao longo do caminho, mais ele sentia. Era muito do seu agrado. Depois de sair do banco, fui direto para a cidade digital. Não perdi muito tempo e comprei um computador que costumava usar em minha vida anterior. Então, fui direto para o dormitório. Abri o computador com proficiência e me registrei para abrir uma conta em uma corretora de valores. Abri a página da web que conhecia da minha vida anterior e encontrei aquela ação que acabava de abrir e que subiria em popularidade recentemente. Agora, essa ação ainda é apenas uma existência insignificante e comum. Mas será completamente diferente em 2 dias. Fechei o computador e peguei o teste com prazer. As notas de Xu Fei não eram muito boas. Ela só podia ser considerada medíocre na classe. Ela disse à família Xu que era porque sua saúde não era boa que suas notas não conseguiam melhorar. Embora minhas notas não fossem muito boas, minhas notas eram sempre mais altas do que as de Xu Fei em cada teste. Mas toda vez que eles pegavam os trabalhos de teste e voltavam para casa, eles apenas elogiavam Xu Fei e usavam várias coisas para recompensar seu trabalho duro. E minhas notas são claramente mais altas do que as de Xu Fei. Mas ninguém nunca se importou. Eu me espreguicei, as feridas no meu corpo ainda não cicatrizaram. Puxa, dói tanto que eu sibilava. Esfreguei meu corpo dolorido, eles riam e conversavam, discutindo as últimas tendências. Seus rostos jovens e vibrantes não tinham muitas preocupações. Eu estava no corredor do dormitório, assistindo a essa cena, e pela primeira vez senti como a escola é um lugar maravilhoso. Respirei fundo o ar fresco e caminhei em direção à sala de aula. Na sala de aula, os colegas estavam discutindo algo acaloradamente. Você ouviu? Shui realmente chamou a polícia. Eu ouvi. Dizem que ele está agora ainda detido na delegacia. Como ele ousa chamar a polícia? Ele não tem medo de retaliação? E vocês ouviram falar? A pessoa que estava falando de repente ficou misteriosa. Eu olhei ao redor para ter certeza de que aquela figura não estava ali, então ousei continuar. Ouvi dizer que aquele garoto, Xu Wen, foi salvo por Wen Jing. Wei Jing. Todos instantaneamente respiraram fundo, chocados. Então todos pareceram pensativos. Não admira que ele tenha ousado chamar a polícia. Acho que foi o Wei Jing quem chamou a polícia por ele. Então este Wei Jing está enfrentando o jovem mestre Xu? Os olhos de todos de repente brilharam de excitação. O jovem mestre Xu e o Wei Jing são conhecidos na escola como as existências mais problemáticas. Já faz tanto tempo, e os dois sempre viveram em paz. Agora eles finalmente se enfrentaram. Ainda bem. A voz leve de Wei Jing veio de trás de mim,
e havia um leve sorriso em seu rosto. Depois de me cumprimentar, ela passou direto por mim e caminhou em direção à sua sala de aula. Wen Jing e eu estamos na mesma série, apenas em classes diferentes. A sala de aula barulhenta, por causa da minha aparição. De repente ficou silenciosa. A cena de Wen Jing me cumprimentando no corredor. Muitas pessoas viram. Todos estavam ainda mais convencidos de que eu certamente estava abraçando a coxa de Wei Jing, antes que todos pudessem terminar de comer essa fofoca. Uma figura apareceu na porta da sala de aula. Xu Shenzi olhou para a figura em frente a ele que endireitou as costas, com um ódio imparável em seus olhos. Não fosse por ele, foi ele quem roubou o carinho dele na família Xu. Esta manhã, ele sentiu claramente a atitude de sua irmã mais velha em relação a ele. Não era tão calorosa quanto antes. Ele não pôde deixar de zombar. Quem é você? Acontece que é você, seu vadio. Eu estava caminhando em direção ao meu assento quando ouvi a voz de Xu Fei. Eu me virei e olhei friamente para Xu Fei. Vendo que eu realmente ousava olhar diretamente para ele, a raiva em seu coração imediatamente subiu. Xu Wen, não te vejo há 2 dias. Sua coragem aumentou? Sua pele está coçando de novo? Olhando para ele pulando de raiva assim, de repente me senti um pouco engraçado. O que foi? Sua coisa que rouba o ninho não deu certo anteontem? Agora você quer ficar alguns dias na delegacia? Xu Fei ficou furioso instantaneamente. Quem você está chamando de ladrão de ninho? Ouvindo a conversa entre os dois, todos respiraram fundo, chocados. Este Xu Wei hoje pode ser. Com meu fel de urso e coragem de leopardo? Ele realmente se atreve a falar assim com o jovem mestre Xu. Aquele é o jovem mestre da família Xu. Nesta classe, o jovem mestre da família Xu é o mais rico. Mesmo os pais deles têm que sorrir para o jovem mestre da família Xu. Eu o olhei com curiosidade. Uma pessoa que foi adotada pela família Xu de um orfanato, agora usando meios desonestos para me espremer. O jovem mestre da família Xu. O que você é senão um ladrão de ninho? Será que você morou na família Xu por alguns anos e realmente pensa que é o jovem mestre da família Xu? Assim que essas palavras foram ditas, instantaneamente causaram uma grande comoção em toda a sala de aula. Xu Fei estava ainda mais incrédulo, arregalando os olhos. O que ele está dizendo? Como ele ousa? Como ele ousa dizer essas coisas na escola? Os alunos na sala de aula explodiram. Eu não ouvi errado agora. Ouvi? Ele disse que Xu Fei foi adotado pela família Xu. Que ele, Xu Wen, é o verdadeiro jovem mestre da família Xu. Não é possível que alguém abandone seu próprio filho biológico para amar um filho adotivo, certo? Havia todos os tipos de expressões na sala de aula. Eles discutiam, adivinhando a possibilidade desse assunto. Mais pessoas estavam preocupadas. Se eu estivesse mentindo, minhas intenções seriam expostas. Não deveria ser tão estúpido, certo? Isso significa que Xu Fei pode realmente. Eles abraçaram a coxa de Xu Fei por tantos anos. Muitos deles até intimidaram bastante para agradar Xu Fei. Agora ele está realmente dizendo: meu Deus! O olhar de todos para Xu Fei mudou instantaneamente. Muitas pessoas instantaneamente pegaram seus telefones para gravar a cena tensa entre os dois. Alguns até abriram uma transmissão ao vivo. Depois do choque, Xu Fei olhou para os telefones apontados para ele e rapidamente reagiu. Ele fingiu uma expressão de descrença. Olha para mim. O que você está dizendo? Seu pobre coitado, ainda quer se passar pelo jovem mestre da família Xu. Querer ficar rico não pode ser desse jeito, né? Assim que essas palavras saíram, a direção das discussões e repreensões da multidão instantaneamente se voltou para mim. Haha, eu acho que ele está louco para ficar rico. Querendo extorquir o jovem Xu. Logo, uma notícia online sobre vaidade de um colega difamando o jovem mestre da família Xu com a intenção de extorquir dinheiro, voltou a ser tendência na pesquisa. E anexou fotos dos dois. Os internautas não conseguiram distinguir quem estava dizendo a verdade. Quem estava mentindo. Estou quase rindo de raiva. Esse Xu Fei realmente me intimida. Pensando que eu ainda sou como antes, capaz de deixá-lo me difamar e não ousar resistir. Com medo de que a família Xu fique infeliz. Já que você diz isso, por que não chamamos a polícia? A polícia vai descobrir em que ano e dia você foi adotado pela família Xu do orfanato. O rosto de Xu Fei ficou pálido. Seus punhos cerraram-se com força, a ponto de as pontas dos dedos ficarem brancas. De repente, um brilho de inteligência brilhou em seus olhos, como se tivesse pensado em algo terrível. Xu Wen,
Então você, por sua própria vaidade, realmente subornou a polícia? Que desprezível! Assim que essas palavras saíram, todos explodiram novamente. Esse Xu En, não dá para acreditar. Assim que essas palavras saíram, todos explodiram novamente. Esse Xu En, não dá para acreditar que ele seria capaz de fazer uma coisa dessas. Ouvindo as discussões da multidão, um sorriso presunçoso surgiu no canto da boca de Xu Fei. Ele apenas disse que eu subornei a polícia. Mas não disse o que ele subornou a polícia para fazer. Tudo isso é boato desses colegas tolos. Ele diz isso para que a família Xu possa adivinhar. Se os vídeos de vigilância que eles viram anteontem foram adulterados pelo policial que eu subornei. A família Xu sempre foi boa em imaginar coisas. Xu Fei é muito habilidoso em fazer esse tipo de coisa. Presunçoso, ele não percebeu na porta da sala de aula. Ele não ligou. Ele veio hoje especialmente à sala de aula para me encontrar. Ele queria saber a verdade sobre o assunto. Ele queria saber se Xu Fei realmente me bateu. Se os vídeos de vigilância que meus pais viram eram realmente verdadeiros. Antes mesmo de entrar na sala de aula, ele ouviu a discussão lá dentro. Desta vez, ele não estava com pressa em entrar para ajudar Xu Fei, mas ficou do lado de fora da sala de aula, ouvindo silenciosamente a conversa deles por um tempo. Xu Junlong ouviu tudo. Ela regalou os olhos incrédula. O que Xiao Fei está dizendo? Ele realmente está negando a identidade de Xiao Wen como jovem mestre da família Xu na escola, embora meus pais tenham declarado externamente que Xiao Fei é o filho biológico da família Xu. Eles nunca disseram que Xiao Wen não é filho deles. Naquela época, meus pais pediram a Xiao Wen que não dissesse na escola que era filho da família Xu. Era para proteger Xiao Fei. Mas como esse Xiao Fei ousou negar ativamente na frente de estranhos que Xiao Wen é o jovem mestre da família Xu? Quem lhe deu essa coragem? Xu Junman não aguentou mais. Ele entrou direto na sala de aula. Sua aparição silenciou instantaneamente a sala de aula barulhenta. No momento em que Xu Fei viu Xu Junman, ele ficou chocado. Ele não deveria ter ouvido o que eu disse agora, certo? Ele não deveria ter ouvido. Se ele o ouvisse entrar em conflito com Xu Ren, ele certamente correria para protegê-lo imediatamente. Xu Fei pensou assim, e seu coração suspenso se acalmou. Antes mesmo que Xu Junlan pudesse falar, Xu Fei correu apressadamente para a frente de Xu Junlan. Ele gritou alegremente: "Como você veio?" Inesperadamente, ele realmente veio à escola pessoalmente por causa de Xu Fei. Olhando para os olhos admiradores e surpresos de todos, Xu Fei ficou ainda mais presunçoso. Ele se aproximou deliberadamente de Xu Junlan e disse carinhosamente: "Irmã mais velha, você está tão ocupada, como ainda tem tempo para vir à escola me ver?" Dizendo isso, Xu Fei fingiu novamente e disse com firmeza: "Irmã mais velha, não se preocupe, meu corpo já está muito melhor. Estou bem. Irmã mais velha, não precisa se preocupar comigo." Com certeza, olhando para sua aparência gentil e familiar, todos lançaram olhares invejosos. Ao mesmo tempo, todos olharam para mim como se estivessem assistindo a um bom show. "Como você ainda ousa tentar tocar na jovem mestre da família Xu?" Agora a jovem mestre da família Xu veio diretamente ao local para ver como ela vai te dar um tapa na cara. Todos estavam com uma expressão de assistir a um bom show. Algumas pessoas até mesmo apontaram a câmera da transmissão ao vivo para mim. Eu não quero prestar atenção nessas pessoas chatas. Eu silenciosamente voltei para o meu lugar, peguei a prova e comecei a resolver os problemas seriamente. 2 anos são muito longos. Eu quero me formar o mais rápido possível e me livrar da família Xu o mais rápido possível. As caras dessas pessoas eu não quero ver nem por um momento. Xu Junman franziu a testa. Ele olhou levemente para Xu Fei. Em vez de perguntar sobre o bem-estar de Xu Fei imediatamente como de costume, ele deu um passo para trás imperceptivelmente. Imersa na poeira dos desejos mesquinhos de todos, Xu Fei não percebeu a diferença em Xu Junman. Ela parecia um pavão orgulhoso, aceitando a bajulação de todos e, de vez em quando, sendo hipocritamente educada e modesta com todos. Por causa da aparição de Xu Junman, todos instantaneamente esqueceram as flores que eu havia dado. Eles se aglomeraram ao redor das duas, desesperados para mostrar seus rostos na frente de Xu Junlan. Esta era uma rara oportunidade, se pudessem conseguir aqui, obter um olhar favorável da filha mais velha da família Xu. Eles seriam bem vistos em casa e entre os colegas, e então eles também se tornariam estimados pela família. Mais recursos familiares poderiam ser dados a eles. Muitas de suas famílias tinham mais de um filho.
Havia competição entre seus irmãos e irmãs, não conseguir trazer mais benefícios para a família. Naturalmente, o status na família seria maior. Shu Fei claramente percebeu a impaciência nos olhos de Shu Junlan. Ela rapidamente se colocou na frente de Shu Junlan. O que vocês estão fazendo? Não assustem minha irmã mais velha. Ao ouvir isso, a multidão só pôde bajular Shu Fei mais uma vez, esperando que ela pudesse dar uma oportunidade de se aproximar de Shu Junlan, que era exatamente o que Shu Fei queria. O que ela mais gostava era da maneira como os outros a bajulavam e adulavam. Enquanto o barulho e a confusão continuavam, outra figura graciosa apareceu de repente na porta da sala de aula. Sua aparição fez com que toda a sala de aula fervesse. Junto com ela, apareceram muitos outros estudantes, que encheram a sala de aula. Seja para assistir à comoção, seja para seguir aquela figura graciosa, Su Binyu, a primeira beldade da escola, também veio. Ouvi dizer que ela também é a noiva do jovem mestre Shu, a futura única nora da família Shu. Shu Junlan ouviu essas discussões. As sobrancelhas ligeiramente franzidas, a única nora da família Shu, e eles ainda acreditam que esta Su Binyu é a noiva de Xiao Fei. Esta Su Binyu realmente tem um casamento arranjado com a família Shu. Há mais de 10 anos, o grupo Shu enfrentou uma crise, e foi a família Su quem tomou a iniciativa de ajudar. Ajudou a família Shu, o pai agradecido pela grande bondade da família Su. Foi por isso que quando eu tinha alguns meses de idade, e Su Binyu, que ainda não havia nascido, foram prometidas em casamento, nestes anos, por causa de mim em casa. Não sou bem vista, até mesmo Su Binyu, minha noiva, foi ignorada por eles. Mas o que posso ter certeza é que quem foi prometida a Su Binyu foi Xiaven, não Xiao Fei. Shu Fei viu os olhares de admiração de todos, virou a cabeça e descobriu Su Binyu, de pé na porta como um lótus de jade. Seu rosto instantaneamente exibiu um grande sorriso. Como você veio? Enquanto cumprimentava calorosamente, ela foi recebê-la com entusiasmo. Su Binyu olhou para o rosto sorridente de Shu Fei. O rosto requintado ficou vermelho. Ela timidamente olhou para Shu Junlan, corando para Shu Fei. De Shu Fei para mim, eu ouvi dizer que a irmã mais velha veio. Vim ver. Shu Fei atravessou a multidão. Habilmente pegou a mãozinha de Su Binyu e disse gentilmente, Binyu, venha, vou te apresentar minha irmã mais velha. Olhando para as mãos dele segurando-se firmemente, as sobrancelhas de Shu Junlan franziram-se. O que está acontecendo? Su Binyu é claramente a noiva de Xiaven. Xiaven ainda está aqui. Como eles podem ser tão íntimos? Shu Junlan virou a cabeça para me olhar, apenas para me ver sempre, abaixando a cabeça seriamente para fazer exercícios. Meus olhos estavam apenas nos papéis sobre a mesa, como se todas as disputas externas não tivessem nada a ver comigo. Depois de fazer avaliações por tanto tempo, Shu Junlan, ao longo dos anos, esta foi a primeira vez que me olhou tão seriamente. Ele já cresceu tanto, mas suas bochechas estão muito magras. Ele realmente sofreu muito na família Shu, certo? Shu Fei levou Su Binyu para a frente de Shu Junlan. Shu Fei apresentou com um sorriso no rosto, para Shu Junlan, irmã mais velha. Esta é minha namorada, Su Binyu minha namorada. Shu Junlan franziu a testa. Ele olhou para Su Binyu e perguntou, Senhorita Su, você é namorada de Xiao Fei? Su Binyu timidamente assentiu. Sua voz era indescritivelmente delicada. Irmã mais velha, meu nome é Su Binyu, sou a noiva do jovem mestre Shu. O pai fez um casamento arranjado com seu pai. Você se lembra? As sobrancelhas de Shu Junlan franziram ainda mais. Já que ele sabe que é o jovem mestre da família Shu, que fez um casamento arranjado, então ele deveria saber. Com qual jovem mestre ele fez um casamento arranjado, certo? Shu Fei olhou seriamente para Shu Junlan. Ouvi dizer que a irmã mais velha gosta de mulheres geladas. Quando eu me formar, vou me casar com ela. Ouvindo a promessa firme de Shu Fei, o rosto de Su Binyu ficou ainda mais vermelho. As palavras de Shu Fei instantaneamente fizeram com que a sala de aula soasse com muitos gritos, ouvindo os gritos exagerados e estridentes. Olhando para as mãos dos dois segurando-se firmemente, o coração de Shu Junlan, inconscientemente, sentiu um toque de fumaça. Shu Junlan franziu a testa e perguntou a Su Binyu, você não sabe com quem você está prometida? A expressão tímida no rosto de Su Binyu permaneceu a mesma. Ela ficou um pouco surpresa, e ergueu a cabeça para olhar para Shu Junlan. O que essa irmã mais velha quer dizer? É claro que ela sabe quem está prometido a ela. Mas Shu Fei não disse que ela era a jovem mais amada da família Shu? O que ela observou ao longo dos anos? Foi de fato assim. Ela perguntou, quando eles combinaram o casamento na infância.
Disseram que era ela quem estava prometida ao jovem mestre da família Shu, sem especificar qual jovem mestre. A família Shu ama tanto Xiao Fei. Contanto que Xiao Fei diga que gosta dela, a família Shu certamente mudará a pessoa prometida para Xiao Fei. Como a irmã mais velha perguntou isso, Shu Wen também ficou surpreso com a pergunta repentina de Shu Junlan. Ela disse especialmente para a irmã mais velha que gostava de Su Bingyu e que queria se casar com ela no futuro. Foi para fazer com que a família Shu mudasse a pessoa prometida para ela. Mas olhando ao redor, para a multidão assistindo ao show, Shu Fei rapidamente se antecipou e disse: Irmã, eu e Su Bingyu nos amamos de verdade. A insinuação de Shu Fei é muito óbvia. O que ela quer dizer é que ela gosta de Su Bingyu e quer colocar Su Bingyu para substituir quem estava prometido a Su Bingyu por ela. E Shu Junlan desta vez não a seguiu ou concordou imediatamente. Ela continuou a dizer a Su Bingyu: Senhorita Su, você deve saber que quem está prometido a você é o jovem mestre da família Shu, Shu Wen, mas agora você se tornou amiga de Xiao Fei. Xiao Fei, você colocou a reputação da nossa família Shu em seus olhos? E você, Xiao Fei? Shu Junlan se virou para Shu Fei, sua voz ainda com um pouco de frieza. Xiao Wen é um jovem mestre justo e correto da família Shu, um filho que minha mãe carregou por 10 meses, meu próprio irmão mais novo. Seu irmão mais velho, quando ele se tornou um pobre coitado, Shu Junlan disse mais tarde. Seu tom involuntariamente carregava uma forte raiva, embora ela realmente não gostasse de mim antes. Eu sou seu irmão biológico, o jovem mestre da família Shu, este é um relacionamento de sangue imutável. É um fato que ninguém pode mudar. É uma coisa ela não gostar de mim, mas ela não tolera que eu seja intimidado na escola. Isso não está apenas batendo em seu rosto, mas também no rosto da família Shu. Também é por isso que ela insistiu em vir me procurar para perguntar o que aconteceu depois de saber que eu estava sendo intimidado. Shu Junlan olhou para Shu Fei, que estava chocada, e suprimiu ligeiramente sua raiva. Em seguida, ela disse: Xiao Fei, sem o consentimento de Xiao Wen, você tomou-a noiva do seu irmão como sua. Você acha que isso é apropriado? As palavras de Shu Junlan caíram. E havia um silêncio mortal dentro e fora da sala de aula. As pessoas olhavam para eles atordoadas. O que ela acabou de dizer? Ela disse que Shu era o jovem mestre mais velho da família Shu, e a primeira flor da escola, Su Bingyu, era a noiva de Shu Wen. Então Shu Fei é realmente uma criança adotada pela família Shu. Tudo o que Shu Wen disse é verdade. Oh, meu Deus, como isso é possível? Após um breve silêncio, todos entraram em ebulição. Sempre. Shu Fei se considerou o único jovem mestre da família Shu, o noivo da primeira flor da escola, Su Bingyu. Por causa dessas duas identidades, ela sempre foi arrogante na escola. Mas agora eles estão dizendo que ela é uma farsa. Que o único jovem mestre da família rica é falso, e que a identidade de noivo da flor da escola também é falsa. Na escola, Shu Fei e eu somos completamente dois extremos. Shu Fei é o jovem mais rico de toda a escola, e eu sou o pobre coitado mais pobre de toda a escola. Eles não me maltrataram e suprimiram pouco antes. Shu Fei e Su Bingyu ficaram completamente chocados com as palavras de Shu Junlan. Eles nunca imaginaram que ela teria essa atitude. Ela não sempre a amou mais? Como ela poderia? Como ela poderia de repente ajudar aquele bastardo a falar, e ainda por cima na frente de tantas pessoas? Como ela poderá se firmar nesta escola, nesta classe, no futuro? A família acabou de tomar o café da manhã. E estava prestes a sair quando Shu Ruohan pegou seu celular e foi instantaneamente atraída por uma pesquisa quente que apareceu. Ela clicou inconscientemente. Era a sala de transmissão ao vivo da escola de Xiao Fei. Olhando para os sons de repreensão a Xiao Fei no bate-papo, Shu Ruohan arregalou os olhos surpresa. Ela exclamou inconscientemente: O que eles estão fazendo? O que aconteceu? Shu Xiui se aproximou de Shu Ruohan e olhou para a tela do celular dela. Ao ver o conteúdo na tela, Shu Xiui não pôde deixar de exclamar também. Shu Guoan franziu a testa. Não são apenas algumas notícias irrealistas? Shu Ruohan rapidamente virou a tela do celular para Shu Guoan e Liu Hu assistirem. A imagem da sala de transmissão ao vivo apareceu instantaneamente na frente dos dois, junto com aqueles sons de repreensão avassaladores. Como isso pôde acontecer? O que eles estão fazendo? Shu Guoan ficou furioso. Por que eles estão tratando Xiao Fei assim? O que Xiao Fei fez para ofendê-los? Os olhos de Liu Hu ficaram vermelhos instantaneamente. Eu não sei se ela está com raiva ou se sente injustiçada por Shu Fei.
Xu Xiu imediatamente pegou seu celular e entrou na sala de transmissão ao vivo. Ela moveu os dedos rapidamente e imediatamente começou a responder. Vocês não têm nada melhor para fazer? Por que vocês estão atacando ela? A família Xu é tão fácil de provocar aos seus olhos? Assim que os comentários de Xu Xiu apareceram, eles imediatamente causaram uma forte reação dos internautas. O de cima acabou de entrar, certo? Se você não entende a situação, sugiro que assista a reprise da transmissão ao vivo. Obrigado. Vendo as palavras de escória. Se você não entende a situação, sugiro assistir a reprise da live. Obrigado. Vendo a palavra escória. Xu Xiu explodiu de raiva instantaneamente. Quem vocês estão chamando de escória? Ele é um menino tão dócil e obediente. Como vocês podem suportar tratá-lo assim? Não tem medo de serem atingidos por um raio. Os dedos de Xu Xiu não paravam, quase a ponto de criar rastros. Vocês sabem quem é a pessoa que estão defendendo? Ela é cheia de mentiras. Apenas vocês, seus tolos, acreditariam nas bobagens deles. Xu Xiu estava visivelmente ansiosa. Xu Xiu estava visivelmente ansiosa. Ela até começou a falar sem pensar. Xu Junlan não estava mais ao lado de Xu E neste momento. Xu Xiu não viu Xu Junlan. Apenas pensou que eu estava intimidando Xiao Fei na escola. Vendo suas palavras de defesa sem cérebro, o público na transmissão ao vivo explodiu instantaneamente. Até mesmo os outros membros da família Xu que viram essas palavras franziram a testa, depreciando sua própria família dessa forma na frente de estranhos. Isso está apenas envergonhando a família Xu. Os membros da família Xu não a repreenderam imediatamente, mas as pessoas na transmissão ao vivo não a deixariam escapar facilmente. As palavras cheias de mentiras para descrever Xu Fei são simplesmente perfeitas. É que claramente Xu é o jovem mestre da família Xu. Ela realmente disse que o verdadeiro jovem mestre era um pobre coitado, fingindo ser o jovem mestre da família Xu, querendo enganar para tirar dinheiro. Felizmente, a filha mais velha da família Xu veio. Caso contrário, todos nós teríamos sido enganados por ela. Vendo essas palavras, todos os membros da família Xu se entreolharam. O que está acontecendo? Como eles não conseguem entender o que eles estão dizendo? Que filho adotivo negou a identidade do verdadeiro jovem mestre da família Xu? Como sua Xiao Fei faria isso? No começo, eles apenas pediram a Xiao Wen para não mencionar a identidade do jovem mestre da família Xu na escola, para evitar que Xiao Fei se sentisse inferior, mas negar publicamente, essa natureza é diferente. Eles finalmente ouviram alguns gostos incomuns nisso. Xu Huohan rapidamente abriu a reprodução ao vivo. Ele só podia ver a reprodução ao vivo. Todos os membros da família Xu prenderam a respiração, olhando fixamente para o telefone na mesa. Aquela pequena tela, as cenas que haviam acontecido na sala de aula agora mesmo, apareceram instantaneamente na frente da tela. Vendo-me dizer em público que Xiao Fei é o filho adotivo da família Xu, todos os membros da família Xu mostraram involuntariamente uma enorme raiva. Eles me pediram para não dizer sua identidade de jovem mestre da família Xu na escola, apenas para proteger Xiao Fei, para que ele não se sentisse inferior. Mas o que Xiao Wen está fazendo? Ele realmente disse em público. Xiao Fei é o filho adotivo da família Xu. Quando estavam com raiva, o que os surpreendeu foi que as coisas apareceram. Xiao Fei realmente disse que Xiao Wen é um pobre coitado, que está tentando enganar para tirar dinheiro. Por vaidade, ele disse que é o jovem mestre da família Xu. Todos os membros da família Xu se entreolharam. A aparência de Xiao Fei agora mesmo era simplesmente diferente da Xiao Fei que eles conheciam. Se não soubessem que isso era uma transmissão ao vivo, os membros da família Xu simplesmente não ousariam acreditar. Xu Guan e Liu Hu involuntariamente se lembraram novamente do vídeo de vigilância que viram na delegacia. Xiao Fei realmente estava intimidando Xiao Wen na escola? Xu Junlan não olhou para o celular. Ele não sabia o que estava acontecendo na transmissão ao vivo. Eu ainda estava resolvendo os papéis, esperando Xu Junlan vir até mim. Eu não levantei a cabeça. Xu Junlan respirou fundo, suavizou a voz e disse a Xiao Wen: O que está acontecendo? Ontem eu esperei por você a manhã toda. Onde você foi? Antes eles só sabiam que a família Xu amava Xu. O amor excessivo era, quando eles souberam que a família Xu, o verdadeiro jovem mestre era eu, eles também não achavam que eu era muito amado pela família Xu. Afinal, minha pobreza sempre foi óbvia, ele normalmente não está disposto a ter um prato para comer. A família Xu é uma família rica tão grande, como eles poderiam deixar o jovem mestre da família viver assim? É o suficiente para ver o quão pouco eu sou favorecido.
Mas agora a filha mais velha da família Shu está tão ocupada, uma pessoa tão excelente, realmente disse a ele. Ontem ele esperou a manhã toda na porta de seu dormitório. Isso não significa que em seu coração, Shu é muito importante? Eu sei o que ele está perguntando, mas eu não pretendo prestar atenção nele, eu não quero perder tempo. Em pessoas insignificantes, Shu Junman olhou para mim com espanto, ontem eu repetidamente. Desliguei seu telefone, hoje ele realmente mostrou fraqueza para ele, sem prestar atenção nele. Shu Junman obviamente sentiu que eu mudei, me tornei diferente, desde aquele sábado. Depois que eu pedi um bolo de aniversário, eu comecei a mudar, Shu Junman também não ficou zangado. Ele continuou dizendo a Xiao Wen, você sai um pouco, vamos conversar em outro lugar. A roupa suja não deve ser lavada em público, afinal, há muitas pessoas aqui e muitos telefones apontando para eles. O que Xiao Fei fez agora, já é suficiente para envergonhar a família Shu, vendo que Shu Junman não pretendia desistir, eu finalmente parei a caneta e levantei a cabeça. Eu franzi a testa profundamente, olhando para Shu Junman, a filha mais velha da família Shu. A verdade das coisas, acredito que você já entendeu. Já que você não acredita em mim, por que veio me perguntar? Se eu dissesse, você acreditaria? Desde que adotaram Shu Wen, quando eles acreditaram no que eu disse. Shu Junman ficou atordoado. Ele o chamou de filha mais velha da família Shu? Ele não o chama de irmã mais velha? Ele não consegue pensar com cuidado. Parece que antes, toda a família não acreditava no que ele dizia. Eu disse impacientemente, nós vamos ter aula. Se você não tem nada para fazer, não nos perturbe mais. O rosto de Shu Junman ficou envergonhado. Ser observado pelo irmão menos favorecido na frente de todos, deixou-o um pouco desconcertado. Essas coisas aconteceram muito rápido. Su Bingyu teve que reagir primeiro. Ele puxou a manga de Shu Fei. Shu Fei estava observando os dois. Vendo esta oportunidade, ele rapidamente se aproximou de Shu Junman. Ele franziu a testa e repreendeu levemente meu irmão. Como você pode falar assim com a irmã mais velha? A irmã mais velha está sendo gentil. Querendo se preocupar com você, mesmo que não goste da irmã mais velha, não pode deixar a irmã mais velha passar vergonha na frente de tantas pessoas. Eu franzi a testa. Que discurso falso de novo. Chantagem moral, embora eu realmente não goste de todos na família Shu, incluindo Shu Junman, mas ele dizer isso em público muda a natureza da coisa. Shu Fei riu secretamente. E daí se a identidade de Shu Wen foi exposta? Com sua inteligência, ele ainda pode torná-lo o alvo de todos. O jovem mestre reconhecido da família Shu só pode ser ele. Finalmente relaxei. A caneta na mão, olhando seriamente para Shu Fei, e disse, você está certa. Eu não gosto de vocês, mas é você quem quer fazê-lo passar vergonha. Assim que essas palavras foram ditas, Shu Fei e Shu Junman ficaram surpresas. Shu Fei ficou ansiosa instantaneamente. Quando foi que eu quis envergonhar a irmã mais velha? Ela é a irmã mais velha que eu mais respeito. Como eu poderia suportar vê-la passar vergonha? Eu estava quase rindo dela. A irmã mais velha que eu mais respeito, é claro. Shu Fei estava cheia de orgulho e secretamente olhou para Shu Junman. Já que você a respeita tanto, por que você tem que deliberadamente, na frente de tantas pessoas, expor o fato de que ela passou vergonha? Fazendo-a passar ainda mais vergonha, eu respondi sem rodeios, essa Shu Fei ainda quer me chantagear moralmente como antes. Eu não fiz a menos que queira explicar alguma coisa. Mas os olhares de acusação de todos já haviam se voltado para cá, incluindo Shu Junman e os outros. Eles já haviam percebido que as palavras de Shu Wen estavam estranhas, mas eles não esperavam que um homem grande como ele recorreria a discursos falsos, depois das minhas palavras diretas. Eles finalmente perceberam a diferença com sucesso. Estou extremamente revoltado com o assédio deles. Perder tempo com essas coisas é simplesmente um desrespeito à própria vida. Em meio a esse impasse, uma figura gorda apareceu na porta. Deixem passar, o corpo gordo empurrou a multidão densa na porta da sala de aula, e veio para o meu lado. Ela olhou para mim e perguntou, você é Shu Wen? Eu virei a cabeça para olhá-la. Eu não a tinha visto antes, mas ainda forcei a voz e disse sim. A diretora Li assentiu. Sua voz amoleceu inconscientemente. Eu sou a nova diretora, não tenha medo. Já que você estuda na nossa escola, eu e os professores vamos te proteger. Ouvindo essas palavras, eu fiquei um pouco surpreso. A nova diretora? A velocidade do diretor Li é realmente rápida.
Antes, depois que fui vítima de bullying e chamei a polícia, o diretor Yang apenas disse que relataria o assunto ao Departamento de Educação. Mas eu não esperava que, apenas 2 dias depois, a nova diretora já tivesse assumido o cargo. A antiga diretora era fraca e inútil. Ela não desconhecia o fato de que eu estava sendo intimidado, mas devido ao poder da família Shu. Ela nunca ousou dizer uma palavra. Essa diretora Li parece ser boa, a diretora Li disse. Ela se virou para Shu Juma novamente. Com seriedade, senhorita Shu, aqui é a escola. É o lugar onde as crianças aprendem conhecimento. Por favor, não atrapalhe o estudo delas. Shu Junman também ficou muito surpresa. A diretora desta escola realmente mudou. É por causa de Xiao Wen? Será que o fato de Xiao Fei intimidar Xiao Wen é verdade? Caso contrário, como poderiam ter demitido a diretora tão rápido? Junman não pôde deixar de fazer algumas especulações em seu coração. Ela também sabia que não deveria incomodar muito aqui. Ela esboçou um sorriso e pediu desculpas. Diretora Li, eu vou embora agora. Shu ansiosamente ainda queria dizer algo, mas Shu Junman já havia dito isso. Ela não poderia dizer mais nada. Antes de sair, Shu Junman abaixou a voz e disse para mim, eu vou te procurar de novo à noite. Eu não dei atenção a ela. Shu Junman só pôde sair envergonhada, depois que Shu Junman saiu. A diretora Li imediatamente repreendeu aqueles telefones ainda erguidos. O que vocês estão fazendo? Aqui é a escola, é o lugar para aprender conhecimento. Não é o seu estúdio de transmissão ao vivo. Os alunos confiantemente guardaram os telefones. O sino da aula tocou. Uma figura branca entrou na sala de aula ao som do sino da aula, e foi direto para o pódio. A diretora Li pressionou as mãos para baixo. Apresentou a mulher de branco ao lado de Yan Xiao que os observava. Esta é a nova professora da turma de vocês, Yan Hong. Vocês podem chamá-la de professora Yan. Assim que as palavras foram ditas, os aplausos de todos foram sem precedentes. Eles trocaram de diretor de turma. O antigo era um velho antiquado. Ele não se importava só com as notas, era também um tremendo puxa-saco. Já tínhamos ouvido falar disso ontem. Aquele velho foi destituído do cargo pela escola e perdeu o direito de lecionar para sempre. Suponho que seja por causa do bullying que sofri por tanto tempo. Em meio à névoa, apenas o olhar de Shu Fei era inexplicavelmente frio. Ela me encarava com ódio. Um brilho de ferocidade passou pelos seus olhos. Shu Wen, mais cedo ou mais tarde, se arrependerá do que fez hoje. Em uma manhã, toda a reputação dela foi arruinada. O dia passou rápido. Aproveitando o intervalo, Shu Wen usou todo o dinheiro do seu cartão para comprar aquelas ações que ele tinha visto ontem. Se tudo correr bem, depois de amanhã, meu saldo será multiplicado várias vezes. Estranhamente, Shu Fei estava excepcionalmente quieta hoje. Não me incomodou, nem me ridicularizou como de costume. Na última aula, depois que a aula terminou, Shu Fei de repente veio até mim. Ela mudou seu desdém e desrespeito habituais. Ela olhou para mim sorrindo. Irmão, amanhã é meu aniversário. Papai no céu já reservou o salão de banquetes no hotel. Você tem que vir amanhã à noite. Eu levantei as sobrancelhas. Então era isso que ela estava esperando. Na vida passada, Shu Guan reservou para Shu Fei o melhor hotel em Nanshin para dar uma festa de aniversário. Naquela época, Shu Wen me convidou para participar fora do comum. Eu estava radiante. Pensei que finalmente poderia ver a luz do dia. Mas eu não tinha um vestido de festa, apenas algumas roupas velhas que usava há anos. Enquanto estava preocupado, Shu Fei de repente veio ao meu quarto e me deu um terno caro. Shu Fei disse que era um presente dela para mim. Considere como um presente de aniversário para compensar os dias do meu aniversário alguns dias atrás. Embora eu estivesse confuso, eu queria tanto aparecer na frente de todos, queria tanto me livrar dos dias de bullying. No dia seguinte, na festa de aniversário de Shu Fei, eu estava prestes a subir ao palco e tirar uma foto com o resto da família Shu, quando Shu Fei de repente pareceu triste e me acusou, desapontada, de ter roubado suas roupas. Só mais tarde percebi que Shu Fei sentiu que eles estavam crescendo, e minha identidade acabaria sendo conhecida por estranhos, então ela pisoteou completamente meu rosto na frente do maior número de pessoas possível. Respirei fundo e de repente mostrei um sorriso. Que bom, estarei lá amanhã à noite com certeza. Obtendo minha resposta afirmativa, o sorriso no rosto de Shu Fei ficou ainda maior. Então está combinado. A propósito, Shu Fei disse como se de repente tivesse se lembrado de algo. Você provavelmente não tem um terno decente, certo? Haha, eu ri friamente para mim mesmo.
Mas os métodos e ideias toscas de Xu Fei não mudaram. Eu fingi estar desapontado e disse: não tenho nenhum terno, nenhum conjunto de roupas decentes. O sorriso no rosto de Xu Fei estava quase irresistível. Eu tenho muitos ternos. Vou te trazer um amanhã. Xu Fei não conseguia conter sua alegria. Depois de amanhã, o mundo inteiro saberá que tipo de palhaça ela é, Xu Fei. Mas essa farsa de hoje também será rapidamente encoberta. Talvez outros pensem que tudo o que aconteceu hoje foi planejado por Xu Fei. Afinal, ela é uma pessoa que até roubaria roupas. Olhando para sua expressão presunçosa, de repente quis provocá-la. Você é tão legal para me dar roupas? A expressão no rosto de Xu Fei estagnou. Depois de um tempo, disse um tanto sem jeito: todo mundo sabe hoje que você é da família Xu? Não quero que você envergonhe a família Xu. TSK. Ela disse isso como se ela, Xu Fei, fosse a verdadeira jovem mestre da família Xu. E eu era como um servo qualquer da família Xu. Eu sorri. E disse casualmente: então obrigado, minha boa irmã. À noite, depois que terminei de jantar e voltei para o dormitório, Xu Junman veio. Ela ficou na porta do dormitório e não tinha intenção de entrar. Olhando ao redor da situação dentro da sala: este é o seu dormitório? É melhor do que morar na casa de Xu. Eu disse a verdade. Xu Junman ficou surpresa. De fato, embora aqui também seja simples, é melhor do que o que eu morei na casa de Xu. Aquele pequeno depósito é realmente muito melhor. O que você quer? Diga logo, eu ainda tenho que estudar, disse impacientemente. Vendo minha atitude, Xu Junman subconscientemente se sentiu desconfortável por um momento, mas pensando em tudo que sempre teve. Realmente me deve muito. Xu Junman também não faz mais círculos. Vá direto ao ponto. Porta pequena. Você realmente foi intimidado por Xu Fei na escola? Eu levanto uma sobrancelha. Senhorita Xu, isso está preocupada comigo? Xu Junman franze a testa. Eu sou sua irmã mais velha. Você não deve chamar um. Senhorita Xu me chama. Eu ri friamente. Você não disse que não tinha um irmão como eu. Não me deixe te chamar de irmã mais velha. Eu também não a deixei entrar, apenas me inclinei no sofá. Olhando para mim, que sou completamente diferente do passado, as sobrancelhas de Xu Junman estão franzidas com força. Xiao Wen, como você mudou de repente? Xu Julan finalmente perguntou. Mudou? Eu finalmente anotei. Mudou em quê? Ela mudou, não sendo mais como antes, permitindo que Xu Fei a caluniasse e oprimisse, permitindo que vocês a difamassem e insultassem. Xu Julan ficou perplexa, sem saber o que dizer. Depois de um tempo, Xu Julan perguntou novamente: e o Xiao Wei e a Xiao Fei na escola? Ela realmente te intimidou? Mamãe disse que eles viram as gravações das câmeras de segurança, mas Xiao Fei disse que você subornou a polícia. Odeiam-me, riem-se de mim, um pobre diabo sem poder nem influência que nem sequer tem o que comer. A senhorita Xu acha que com o que eu subornaria a polícia? Ao dizer isso, de repente tirei a roupa dela, revelando cicatrizes chocantes em seu corpo. Xu Julan respirou fundo, instintivamente cobrindo a boca com a mão para abafar o quase grito. Como isso é possível? Eu me aproximei. Xu Julan a encarava fixamente. Disse, palavra por palavra: irmã, esta é a última vez que a chamo assim. Preste bem atenção. O que é tudo isso no meu corpo? Estas cicatrizes são da família Xu desde que adotaram Xu Fei, que ela depositou em mim, gota a gota. Os olhos de Xu Julan já se inundavam de lágrimas, e suas mãos tremiam involuntariamente. Como pode ser? Como Xiao Wen pode ter tantas cicatrizes no corpo? Aquelas feridas têm profundidades variadas. Algumas grandes, outras pequenas, e incrivelmente numerosas. Seu corpo estava coberto por esse tipo de ferimento. Ela levantou a cabeça e me olhou incrédula, perguntando: por que você não me contou? Não importa se foi a Xiao Fei quem fez isso. Como ela aguentou tantos ferimentos? Minha risada se tornou ainda mais selvagem. Eu não lhes disse? Desde pequenas, quantas vezes lhes avisei? Mas alguma vez acreditaram em mim? Mas a Xiao Fei disse que tinha brigado com alguém na escola. Com quem? Interrompi logo. Com quem eu briguei na escola? É só vocês perguntarem na escola que descobrem. Mas vocês investigaram? Só acreditam naquela Xu Fei, a sonsa. É só ela se fazer de vítima. Vocês acreditam em tudo que ela diz. Vocês simplesmente não se importam comigo, não me consideram. Nunca me trataram como parte da família, acrescentou. Quase gritei. Xiao Wei já havia dito a si mesma que eles não valiam a pena. Ela não dava importância a esse suposto amor familiar,
Mas, no fim das contas, eram seus pais e sua irmã de sangue. Ao se confrontar com a realidade, Xue não conseguiu conter a mágoa e a fúria. Xu Julan a encarava, atônita. Ela foi internada doente. Eles realmente tinham um grande preconceito contra Xiao Wen. Eles sempre acreditaram nisso. Que Xiao era apenas uma criança teimosa e difícil de controlar. Eles nunca pensaram. Ela estava sendo injustiçada. Lágrimas escorriam incessantemente dos olhos de Xu Julan. Desculpe, Xiao Wen. A culpa foi nossa. Por nossa negligência você teve que ouvir isso. Xu Xiaowen não conseguiu conter as lágrimas. Imaginou pedir perdão inúmeras vezes durante a vida. Ela esperou tanto, tanto tempo, que seu coração morreu por completo. De repente, Xu Julan se lembrou de algo. Ela segurou a mão de Xu Xiaowen. Xiaowen, com tantos ferimentos, de onde você tirou dinheiro para ir ao hospital? Desde que adotaram Xiao Fei, nunca mais lhe deram dinheiro de bolso. Ir ao hospital custa dinheiro. Ela tem tantas cicatrizes que só o tratamento seria uma fortuna. Embora essa quantia não representasse muito para eles, para quem não tem absolutamente nada. O apoio da família, como no caso de Xiao Wei, representaria uma grande despesa. Xuen conteve suas emoções. Ela se soltou friamente, pegou as roupas do chão e se vestiu. Que hospital? Não tenho dinheiro para ir ao hospital. Dou um jeito de me cuidar sozinha. Ela estava falando a verdade. Os gastos com o hospital não são poucos. Ela sofria bullying desde criança. No início, ela ainda tinha dinheiro para ir ao hospital fazer um curativo. Depois, o dinheiro acabou. Ela só podia se bandar apressadamente sozinha, razão pela qual suas cicatrizes ficaram marcadas. Em alguns pontos das costas, onde não alcançava para se enfaixar, ela apenas improvisava um curativo com um pedaço de pano. Ao ouvir isso, as lágrimas nos olhos de Xu Junyulan correram ainda mais intensamente. Meu Deus, como isso pôde acontecer? Que se enfaixe sozinha, sem ter remédios. Não há material médico limpo. Como ela vai fazer o curativo? Além disso, ela disse que depois que Xiao Fei foi adotada, ela passou a sofrer bullying. Ou seja, quando criança, muitos meninos de 8 ou 9 anos ainda estavam sob os cuidados de suas mães, aninhando-se em busca de afeto. E ela, com essas incontáveis feridas, Xu Junyulan não conseguia imaginar. Quando a intimidavam, quando sua família não acreditava nela, com suas próprias mãozinhas. Enquanto enfaixava seus ferimentos, quão triste e desesperada ela se sentia. Xu Junyulan soluçava incontrolavelmente, quase sem fôlego. Seu coração doía como se estivesse sendo apertado por uma mão. Ela só conseguia cobrir o peito com a mão, repetindo incessantemente para ela, Xiao Wen, desculpa, desculpa, desculpa. Xu Wen, alheio a tudo, sentou-se de volta no sofá, bebeu um gole de água, umedecendo a garganta. Ignorando o choro de Xu Junlan, o pedido de desculpas e a demonstração de fraqueza, este pedido de desculpas era algo que ela nunca ousou sonhar antes, mas agora ela não precisa, o afeto tardio. Xu Junlan ficou atordoada. A senhorita Xu mais velha não a reconhecia mais. Xu Junlan engasgou. Xiao Wei ainda queria dizer algo, mas Xu Wei não queria mais perder tempo. Levantou-se diretamente. A porta do quarto bateu com um estrondo. Xu Junlan ficou tão assustada que recuou, escapando por pouco de bater o nariz. Xu Junlan batia na porta. Xiao Wei sofreu tantas injustiças. Ela queria conversar mais com ela. Para consolá-la, Xu Wen disse impacientemente adeus, forçando-me a chamar a segurança. A mão de Xu Junlan que batia na porta hesitou. Você realmente não quer me ver assim? Eu sou a irmã mais velha, mas a única resposta que ela recebeu foi o silêncio. Xu Wei já havia pegado o livro, entrando em um estado de estudo frenético. Ela tinha as memórias de sua vida passada. Sua mente já era madura, e sua capacidade de entender vários conhecimentos era muito mais forte do que a de uma criança normal de 16 anos. Seria muito mais fácil aprender. Além disso, ela já havia aprendido essas coisas em sua vida passada. Agora, ela está apenas complementando as coisas que ficaram para trás em sua vida passada. Xu Junlan não tinha escolha. Só podia virar-se para partir. Xu Junlan tinha acabado de voltar para casa e viu Xu Fei chorando com todos. Xu Fei estava com os olhos vermelhos. Ela abaixou ligeiramente a cabeça e disse com o rosto cheio de culpa, desculpa. Pai, mãe, segunda irmã, terceira irmã, a culpa é toda minha.
É que eu estava com muito medo de perder vocês, então fui descuidada com minhas palavras na escola. Eu não fiz de propósito. Eu realmente não fiz de propósito. Shu Guan estava com uma expressão fria, esforçando-se para não olhar para a aparência magoada de Shu Fei. Xiao Fei, eu sei que você não se sente segura, mas Xiao Wen é filho de Shu Guan. Este é um fato que não pode ser mudado. Você não pode se juntar a estranhos na escola para intimidá-la. Você sabe onde colocar o rosto da nossa família Shu? Ouvindo suas palavras ligeiramente repreendedoras. Todos inconscientemente queriam falar, para implorar por Shu Fei, mas pensando na transmissão ao vivo que viram hoje. Pensando na expressão de Shu Fei dizendo que Xiao Wen estava querendo extorquir dinheiro, aquele fantasma pobre, todos se calaram novamente. Shu Junlan estava parada na esquina da porta, com um frio inexplicável em seus olhos, as cicatrizes chocantes no corpo de Xiao Wen ainda estavam frescas em sua mente. Ela não se apressou em repreender Shu Xiao Fei. Eu queria ver o que Shu Fei diria. Shu Fei cerrou os punhos secretamente. Shu Wen, o pai realmente a repreendeu por causa de Shu Wen, aquela vadia. Shu Fei conteve a raiva em seu coração. As lágrimas que enchiam seus olhos caíram instantaneamente, com um som de dom. Shu Fei realmente se ajoelhou diretamente no chão. Pai, eu estava errada. A culpa é toda minha. Eu não deveria ter medo de perder vocês. Eu vou embora agora. Vocês podem buscar o irmão de volta. Contanto que eu vá embora, o irmão definitivamente voltará. Dizendo isso, Shu Fei realmente se levantou diretamente, e estava prestes a sair. De repente, ela cobriu seu próprio coração e encolheu o corpo de dor. Isso assustou a todos. Shu Junlan apertou os punhos inconscientemente, quase não conseguindo se controlar para se apressar e apoiá-la, mas pensando novamente nas feridas no corpo de Xiao Wen, Shu Junlan se conteve. Os outros membros da família Shu não conseguiram se conter. Shu Guo não se importou em repreendê-la, e correu para o lado de Shu Fei um instante, apoiando-a com mãos e olhos rápidos. Shu Guo entrou em pânico. Todos na família Shu entraram em pânico. Eles não conseguiam mais pensar nos assuntos de Shu Wen. Todos se reuniram ao redor de Shu Fei. Xiao Fei, não seja como a mamãe. Ninguém está dizendo para você ir embora. As lágrimas de Liu Hu estavam instantaneamente girando em seus olhos de ansiedade. Xiao Fei, não se preocupe. Foi aquele Shu Wen que deliberadamente te irritou primeiro, para que você dissesse palavras erradas. Não se preocupe, não te culpamos. Shu Xiu acalmava Shu Fei enquanto dizia ansiosamente, ouvindo essas palavras. Embora todos discordassem um pouco, ninguém abriu a boca para refutar. Shu Guan disse em voz alta, levem para o hospital rapidamente. Ouvindo essas palavras, Shu Fei agarrou apressadamente a mão de Shu Guan. Ela balançou a cabeça com dificuldade. Eu não quero ir para o hospital. Shu Guan não se importava mais com nada. Shu Wen, sua voz suavizou. Ela confortou suavemente. Shu Fei levantou seu rosto cheio de lágrimas, implorando, pai. Eu não quero ir para o hospital. O hospital é frio e impessoal. Eu não quero ir. Eu vou dormir e ficarei bem. Amanhã é sua festa de aniversário. Como ela pode ir para o hospital agora? Se aqueles médicos medíocres a internarem, vendo a aparência de Shu Fei, Liu Hu já estava com o coração doendo terrivelmente. Afinal, era uma criança que ela amava há tanto tempo. Mesmo que ela tenha cometido um erro, ela abraçou Shu Fei com força. Sua voz era a gentileza que Shu Wen nunca ousou sonhar. Xiao Fei, não tenha medo, estaremos todos ao seu lado. Mas o rosto de Shu Fei estava enterrado nos braços de Liu Hu, e o canto de sua boca lentamente esboçou um sorriso. Todos da família Shu estavam reunidos ao seu redor. Não dava para ver aquele sorriso, mas o ângulo de Shu Junlan permitia vê-lo claramente. Shu Junlan respirou fundo, chocada. Ela rapidamente cobriu a boca com a mão, impedindo-se de exclamar. O sorriso revelado por Shu Fei irradiava maldade em meio à satisfação. Não havia o menor traço de fragilidade. Ela estava fingindo estar com dor. Só agora percebemos isso. Irmã mais velha, por que demorou tanto? Onde você foi? Shu Xiu perguntou. Um incidente tão grande aconteceu com Xiao Fei na escola. Todos da família Shu, não importa o quão ocupados estivessem, voltaram correndo. Antes, a irmã mais velha também era assim, mas hoje ela está um pouco diferente. Shu Junlan virou-se para olhá-los. Eu fui ver Xiaven. Assim que essas palavras foram ditas, todos pararam. Por que você foi vê-la de novo? O que ela tem de interessante? Shu Xiu murmurou baixinho. Seu rosto estava descontente. A irmã mais velha já a tinha visitado durante o dia e agora ia vê-la novamente à noite. Shu Xiu estava realmente um pouco confusa.
Shu Huohan desceu as escadas e perguntou a Xiaven com uma expressão preocupada. Como ela está? Ela está se acostumando a morar lá? Shu Boan e Liu Hu, em silêncio, sentaram-se no sofá. A atmosfera na sala de estar era um pouco opressiva. Seus sentimentos em relação a Xiaven eram complexos. Havia culpa, mas eles ainda não conseguiam se livrar do preconceito acumulado ao longo dos anos. Pensando em todas as cicatrizes no corpo de Shu Wen, os olhos de Shu Junlan se encheram de lágrimas. Vendo-a assim, Liu Hu também entrou em pânico. O que aconteceu com Xiaven? Ela não está bem na escola? Shu Junlan respirou fundo por um momento e disse. Eu vi inúmeras cicatrizes por todo o corpo dela. Assim que essas palavras foram ditas, todos ficaram chocados. Ela realmente tem ferimentos pelo corpo? Liu Hu perguntou surpresa. Shu Junlan disse que ela subornou a polícia. Na vida passada, todos da família Shu acreditaram nela. Afinal, devido ao que Shu Wen havia feito antes, ao ouvir suas dúvidas, as lágrimas nos olhos de Shu Junlan não puderam mais ser contidas e caíram. Ela finalmente entendeu agora por que Xiaven preferia morar no dormitório a morar em casa. Nesta casa, ninguém está disposto a acreditar nela. Mesmo que ela esteja coberta de ferimentos, mesmo que ela tenha vivido uma vida tão difícil desde pequena, ninguém está disposto a acreditar nela. Contanto que Shu Fei dissesse que ela era má, todos da família Shu acreditariam sem hesitar que ela era má. Naquele momento, Shu Junlan finalmente percebeu. E Shu Junlan não ousava imaginar como ela tinha aguentado todos esses anos. Ela ainda é tão pequena. Não é de admirar que ela tenha se tornado tão submissa. Ela sofreu tantos ferimentos. Mas eles não sabiam de nada porque ela não ousava. Ela temia ser ainda mais mal compreendida e repreendida. Irmã mais velha, Shu Huohan também entrou em pânico. A irmã mais velha é a mais estável e forte das três irmãs. Já fazia muito tempo que ela não via a irmã mais velha chorar. Será que Xiaven não gosta de morar na escola? Shu Huohan perguntou preocupada. Shu Xiui, ao ouvir isso, não pôde deixar de revirar os olhos. Claramente foi ela quem insistiu em morar no dormitório. Agora ela não quer mais morar lá? Ela acha que somos tão compreensivos? Ao ouvir essas palavras, o olhar de Shu Junlan de repente ficou frio. Ela olhou em volta para Shu Xiui. Xiaven é membro da nossa família, é nossa irmã, é a filha que a mãe carregou por 10 meses. Ela quer voltar para sua própria casa. Ela precisa da permissão de outra pessoa? Shu Xiui ficou pasma. Antes, eles também tinham dito coisas semelhantes. Ela não esperava que a reação da irmã mais velha fosse essa. Shu Xiui franziu os lábios. Ela estava um pouco insatisfeita com o tom sério de Shu Junlan. Ela não pôde deixar de murmurar baixinho. Eu não tenho uma irmã como ela. Nem tudo isso é suficiente. Shu Xiui olhou para Shu Junlan incrédula. Seus olhos rapidamente se encheram de lágrimas. Irmã mais velha, você me bateu? Shu Junlan olhou para a irmã mais nova daquele jeito. E não sentiu pena nenhuma. Ela disse com uma cara séria. No futuro, você nunca mais poderá dizer esse tipo de coisa. Por que Shu Xiui a bateu? Que tipo de pessoa é Shu Wen? Você não sabe? Se ela fosse metade tão boa quanto Xiao Fei, não a reconheceria. Todos esses anos. Você se esqueceu do que ela fez? Shu Junlan disse friamente. Por que você acha que essas coisas? Você não se importa com os sentimentos dela. Você não se importa com os sentimentos dela. Você não se importa com os sentimentos dela. Shu Xiui a bateu? Que tipo de pessoa é Shu Wen? Você não sabe? Se ela fosse metade tão boa quanto Xiao Fei, não a reconheceria. Todos esses anos. Você se esqueceu do que ela fez? Shu Junlan disse friamente. Por que você acha que essas coisas foram todas feitas por ela? Você tem provas? Xiao Fei viu com os próprios olhos. Que mais provas você quer? Shu Xiui gritou loucamente. Ela não podia acreditar que a irmã mais velha realmente a bateu por causa de Shu Wen, aquela vadia. Xiao Fei. O que Shu Fei diz é lei. Vocês nunca pensaram que tudo isso poderia ser uma mentira de Shu Fei? Impossível. Shu Xiui rebateu sem hesitar. Shu Fei é uma pessoa tão boa. Como poderia mentir? Shu Xiui olhou para ela com decepção. Que tipo de feitiço Shu Wen lançou em você? Para você defendê-la tanto. De qualquer forma, se ela quiser voltar, eu serei a primeira a discordar. Shu Xiui disse resolutamente. Shu Junlan respirou fundo e disse dolorosamente que ela não queria voltar. Por quê? Shu Huohan não pôde deixar de perguntar. Shu Junlan permaneceu em silêncio. Ela não sabia como começar. Por que não importa o que ela diga?
Todos na família Shu sentirão que Shu Wen deve ter segundas intenções. Shu Ruohan ficou ansiosa. Irmã mais velha, você acabou de dizer que Shu Wen tinha muitos ferimentos. Isso é verdade? Shu Junlan assentiu. É verdade. Shu Wen tirou a camisa e me mostrou aqueles ferimentos. Inúmeros, chocantes. Desde que adotaram Shu Fei a espancou assim. Já se passaram 8 anos. Durante 8 anos, Shu Wen viveu no bullying de Shu Fei. Ao ouvir isso, todos ficaram chocados. Talvez, Shu Xiui rebateu primeiro. Shu Guoan também não conseguiu ficar parado. Será que houve algum mal-entendido? Como é possível que Shu Fei tenha feito tudo isso? Liu Hu também não conseguiu se conter. Será que Shu Wen se enganou? Há 8 anos. Shu Fei tinha apenas 8 anos. Shu Ruohan disse hesitantemente. Shu Fei disse que subornou a polícia. Ela sempre se recusou a acreditar e também mal entendia Shu Fei. Shu Junlan disse de repente que, desde que Shu Wen tinha 8 anos, nunca mais demos dinheiro a ela. Ela não pode expor sua identidade lá fora. Ela não tem poder nem influência. Como ela pode subornar a polícia? Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio. Eles esperavam ansiosamente em seus corações limpar a imagem de Shu Fei. Era Shu Wen quem havia subornado a polícia e criado evidências falsas, então não queriam pensar muito sobre essas questões práticas. Liu Hu sempre pensou que os vídeos de vigilância e as fotos haviam sido adulterados. Ela sempre se recusou a acreditar que Shu Fei realmente faria isso, mas agora a realidade estava sendo revelada abertamente diante dela. Ela não podia deixar de acreditar. Pensando em Shu Wen, ela sentiu outra pontada no coração. Ela sofreu tantos ferimentos. Por que ela não nos contou? Porque não importa o que ela dissesse, nós não acreditaríamos nela. Sempre fomos apenas incondicionalmente confiantes em Shu Fei. Shu Junlan se culpou muito. Ela sempre foi perspicaz e calma no mundo dos negócios. Mas não sei por que ela se tornou tão confusa em casa. Vá ver o dormitório dela. Não há nada no dormitório dela. É quase como aquele depósito, mas o dormitório é maior. Muito maior que o depósito. Na escola, ninguém a repreenderá. Injustiçar ela. Eu quero que ela volte a morar aqui. Do lado de fora da porta, Shu Junlan disse intermitentemente. A culpa é toda nossa. Sentimos muito por ela. Antes de voltar, perguntei especificamente na antiga escola deles. Shu Fei realmente a estava intimidando. As expressões de todos eram complexas. Não conseguiram mais dizer palavras de refutação. Elas realmente não queriam acreditar que Shu Fei seria assim. Mas elas conheciam a personalidade de Shu Junlan. Se não fosse por algo de que ela tinha certeza, ela não teria dito isso. Shu Junlan disse de repente que, agora mesmo, Shu Fei estava com dor no coração. Quando a mãe estava abraçando Shu Fei, eu estava na porta. Eu vi. Ela estava sorrindo nos braços da mãe. Liu Hu exclamou. Eu vi. Shu Junlan disse firmemente. Eu vi muito claramente. Ela estava realmente sorrindo. Ela estava sorrindo presunçosamente, e havia um toque de maldade em seu orgulho. A palavra maldade é a mais adequada para descrever o sorriso dela naquele momento. A sala de estar caiu em um silêncio mortal. Os sentimentos delas eram muito complicados. Em um momento de silêncio, Shu Xiui de repente chorou. Será que vocês se esqueceram? As vidas de nós 3 irmãs foram salvas por Shu Fei. Vocês se esqueceram disso? Ao ouvir isso, todos ficaram em silêncio novamente. A razão pela qual elas amam tanto Shu Fei desde pequenas não é apenas porque Shu Fei é bem comportada e gentil, mas também porque Shu Fei usou seu corpo pequeno para salvar cada uma delas. Shu Fei tem uma dívida de gratidão para com eles. Não importa o que ela tenha feito, isso não muda o fato de que elas devem a Shu Fei uma vida. Foi para salvá-las que o corpo de Shu Fei ficou tão fraco. No dia seguinte, Shu Wei habilmente ligou o computador. Sem surpresa, a ação que ela comprou explodiu. Seu capital dobrou diretamente várias vezes. Shu Wei olhou para o calendário. Faltavam 2 dias. Em 2 dias, essa ação despencaria. Quando ela vendesse antes da queda, estima-se que ganharia pelo menos 500 mil. Assim que fechou o computador, a porta se abriu e Shu Wei viu a roupa nas mãos de Shu Fei. O tecido daquele modelo era o mesmo do mundo anterior. Shu Fei mudou sua arrogância habitual. Seu rosto até carregava um leve sorriso amigável. Suas mãos seguravam o terno. Antes, tudo era minha culpa. Este terno, embora não seja o modelo mais recente deste ano, foi desenhado pelo designer Yun. Agora vou te dar como um presente de desculpas. Designer Yun? Shu Wen fingiu não entender e perguntou.
O canto da boca de Xu Fei não pôde deixar de esboçar um sorriso desdenhoso. Ela nem sabia quem era o designer Yun. Ela rapidamente escondeu o desprezo em seus olhos e agiu gentilmente. O designer Yu é o designer mais famoso do nosso país. Não é fácil pedir a ela para desenhar roupas. Este é um presente de aniversário que meu pai me ajudou a conseguir no ano passado, e custou centenas de milhares. Veja, aqui ainda tem seu número de design. Eu só usei uma vez e nunca quis usar. As palavras de Xu Fei pararam, cheias de presunção. Uma peça de roupa casual dela vale centenas de milhares. Em contraste, Xu estava usando um uniforme escolar. O guarda-roupa estava frio e vazio, com apenas algumas peças de roupa desbotadas penduradas. O que ela tinha para se comparar a ela? O canto da boca de Xu esboçou um sorriso. Ela estendeu a mão e pegou a roupa. E realmente olhou cuidadosamente para o número bordado no canto da roupa. Esta designer Yun. Ela naturalmente já tinha ouvido falar dela. Ouvi dizer que cada vez que ela desenha uma roupa, ela usa um método especial para bordar um número especial no canto da roupa para evitar que outras pessoas falsifiquem. Cada uma de suas roupas é única. Xu fingiu estar surpresa e disse: Então, esta é a roupa desenhada pela lendária designer Yun. Vendo a expressão dela, o sorriso no rosto de Xu Fei ficou ainda maior. Já que o irmão gosta, então fico aliviada. Depois que Xu Fei colocou a roupa na mão de Xu En, ela ainda olhou com preocupação e disse: Esta roupa vai ficar muito bem em você. Lembre-se de usá-la esta noite para participar da minha festa de aniversário. Você já tem 16 anos, é hora de conhecer pessoas da alta sociedade. Xu En assentiu e Xu Fei saiu aliviada. Antes de sair, ela especialmente deu um convite, com medo de que ela não pudesse entrar no local. No momento em que Xu Fei se virou, uma onda de frieza de repente surgiu nos olhos de Xu En. A noite caiu. Xu En terminou um dia de trabalho duro e vestiu a roupa que Xu Fei trouxe e foi para o Hotel Tianfu. Hotel Tianfu não é muito longe da escola. Seu dinheiro ainda não foi convertido. Xu En ainda é uma pobretona. Usando o pouco dinheiro cauteloso que tinha, Xu En pegou um ônibus. Assim que Xu En entrou no ônibus, chamou a atenção de todas as pessoas no carro. Seu terno caro era incompatível com o ambiente ao redor. Xu En ignorou os olhares diferentes das outras pessoas, encontrou um lugar qualquer para sentar e fechou os olhos para descansar. Se não houver acidentes, haverá um bom show mais tarde. Ela tem que estar cheia de energia para assistir. O ônibus chegou ao ponto, não muito longe do Hotel Tianfu. Xu En desceu do ônibus. Assim que deu alguns passos, a voz de Xu Junlan veio de repente por trás. Xu olhou para trás. Que azar, ela encontrou a família Xu aqui. Além de Xu Fei, os outros estavam atrás de Xu En. Todos eles olhavam para Xu En com surpresa. Eles estavam vindo para a festa de aniversário da pequena Fei. Xu Junlan foi a primeira a perguntar. Xu En respondeu levemente. Alguém olhou para o convite na mão de Xu En. Eles se entreolharam surpresos. Nos anos anteriores, Xiao En não estava disposto a participar da festa de aniversário da pequena Fei. A pequena Fei também não queria que Xiao En fosse. Por que Xiao En veio este ano e também tem um convite na mão? Este convite foi dado a você pela pequena Fei? Xu En lançou-lhe um olhar leve e assentiu novamente. Todos ficaram em silêncio. Cada um deles tem seu próprio carro, até mesmo a pequena Fei, que ainda não atingiu a maioridade. Também tem seu próprio carro de corrida. A pequena Fei, como a legítima herdeira da família Xu, na verdade, pega um ônibus. Olhando para as roupas de Xu En, os olhos de Xu Guan estavam complicados. Aquelas roupas foram pedidas pessoalmente por ela a designer Yu no ano passado. Foi um presente de aniversário para a pequena Fei quando ela completou 15 anos. A pequena Fei gostou muito na época e não queria usar. Inesperadamente, ficou muito bem em Xiao En. Acho que foi a pequena Fei quem deu para Xiao En um presente de desculpas, talvez? Fei pôde dar este conjunto de roupas para Wen. Isso mostra que Fei já se arrependeu. Eles também deveriam dar a ela uma chance. Liu Hu queria se aproximar e dizer algo a ela. Xu E já havia entrado no hotel sem olhar para trás. Xu Guan, vamos entrar também. Vamos entrar e conversar com calma. Embora ela não queira acreditar no fato de Fei ter intimidado Wen por 8 anos. Mas ela também se sente culpada por Wen. Entrando no salão de banquetes. Muitas pessoas já chegaram. Assim que o pessoal da família Xu aparece, eles imediatamente se tornam o centro das atenções. 3 dias atrás, no aniversário dela,
porque ela queria um bolo de aniversário. Ela foi duramente criticada e ridicularizada pela família. 3 dias depois, Xu Fei se lembra do aniversário do filho adotivo, mas convidou todas as celebridades de primeira linha no melhor hotel de Nanshen para participar da celebração. Quem não souber pensaria que Xu Fei é a filha biológica da família Xu e Xu é adotado. Chegou a hora de aparecer no momento certo. Na voz exagerada do apresentador, Xu Fei apareceu. Ela vestia um vestido caro de alta costura, como um príncipe, sob os olhares de todos. Entrou lentamente no salão de banquetes. Assim que entrou no salão de banquetes, Xu Fei não pôde esperar. Ela olhou ao redor no salão. Quando viu Xu sentado no canto, os olhos de Xu Fei brilharam. Ela se sentiu aliviada. Xu Fei zombou em seu coração. Ela realmente pensou que poderia brilhar na festa de aniversário dela e ser apresentada a essas pessoas pelos pais. Pessoas da alta sociedade. Impossível. Xu Fei caminhou direto para Xu Wen. Ela não podia mais esperar. Depois do que aconteceu ontem, Xu Fei podia sentir claramente que os olhos dessas pessoas olhando para ela eram diferentes. Ela não gostava desse tipo de olhar. Ela não permitiria que ninguém a olhasse com esse olhar em sua festa de aniversário. Ela tinha que mudar a situação. Vendo a direção que Xu Fei estava seguindo, houve um choque nos olhos de todos. Quando os olhos de todos seguiram Xu Fei para frente, eles imediatamente viram Xu Wen, que estava sentado sozinho em um canto, comendo e olhando para o celular. Quando viram o rosto delicado de Xu Wen, todos imediatamente se lembraram do streaming que viram ontem. Após o fechamento da sala de streaming, o conteúdo do streaming instantaneamente se espalhou por todo o círculo da alta sociedade. Pode-se dizer que a maioria das pessoas da alta sociedade assistiu ao vídeo ontem à noite. Todos imediatamente começaram a conversar em voz baixa. Começaram a discutir. Viram? Aquele é o verdadeiro jovem mestre da família Xu. O vídeo de Xu é na escola ontem. Você não viu? Não vi. Estava muito ocupado ontem. Não tenho tempo para assistir a vídeos. Sempre pensei que Xu Fei era a única da família Xu. O único jovem mestre. Não esperava que ela fosse adotada. Viram aquele garoto no canto? Aquele é o verdadeiro jovem mestre da família Xu, Xu Wen. Não é possível, eu estava me perguntando. Lembro que o jovem mestre da família Xu antes não se chamava Xu Fei. Que estranho. Como a família Xu permitiria que seu próprio verdadeiro jovem mestre se sentasse naquele canto? Embora as vozes de todos fossem baixas, mas havia tantas pessoas discutindo que era difícil para Xu Fei não ouvir. Xu Fei cerrou os punhos em segredo. Ela sabia que essas pessoas adoravam fofocar. Ela tinha que mudar a situação imediatamente. Ela absolutamente não permitiria que alguém a difamasse em sua festa de aniversário. Vendo que a situação não era boa, o pessoal da família Xu rapidamente se aproximou de Xu Fei. Liu Hu rapidamente confortou Fei. Não ouça essas bobagens. Hoje é sua festa de aniversário. Você é a protagonista. Se Fei ficar doente com raiva neste momento, sua festa de aniversário será arruinada. Xu Guan também rapidamente foi até Fei. Não pense em nada hoje. Apenas seja sua protagonista. Entre todos na família, apenas Xu Junlan. Ela não se apressou em confortar Xu Fei, mas caminhou em direção a Xu Wen. Xu Fei olhou para as costas de Xu Junlan. Um olhar de ódio brilhou em seus olhos. Ela abriu um sorriso. Ela abriu um sorriso. E disse a todos: pai, mãe, segunda irmã e terceira irmã, estou bem. Só quero fazer algumas perguntas ao meu irmão. Seguindo o olhar dela, o pessoal da família Xu também viu Xu Wen sentado no canto. Por alguma razão, o pessoal da família Xu sentiu de repente. De repente teve um mau pressentimento. Eles inconscientemente queriam impedir Xu Fei, mas Xu Fei já estava seguindo em frente sem dizer nada. Xu Junlan já havia dado um passo à frente e chegado ao lado de Xu Wen. Vendo alguém se aproximando, Xu Wen só pôde desligar o telefone. A tela de ações no telefone também desapareceu. Xu Junlan correu para o lado de Xu Wen e perguntou: Wen, de onde veio essa roupa? Xu Wen ergueu as sobrancelhas e disse: Xu Fei me deu. Acredita? Pensei que Xu Junlan ia zombar de novo, mas Xu Junlan, na verdade, acenou com a cabeça sem pensar. Xu Junlan de lado, bloqueando a visão de todos. Ele continuou perguntando: na época, quando Xiao Fei te deu a roupa, havia mais alguém presente? Xu olhou para ele reprimido. O que isso significa? Será que ele ainda duvida que Xu Fei faria algo que não vem ao caso? Xu Fei em seus corações
Não é sempre a mais perfeita? Xue mordeu os lábios, sem responder às suas palavras. Xu Junlan ficou ansiosa. Diga logo. Xu Junlan ficou ansiosa. Diga logo. Ele olhou Xuen de cima a baixo. Só esta roupa é a mais valiosa. Só esta roupa tem a ver com Xiao Fei. Ele viu Xiao Fei entrar e foi direto para Xuen. Isso é muito diferente do estilo anterior de Xiao Fei. Antes, sua festa de aniversário não permitia que Xuen viesse. Desta vez, como poderia tomar a iniciativa de procurá-lo, expondo Xuen a todos? Ela subconscientemente sentiu que algo ruim estava prestes a acontecer. Foi por isso que ela deu o primeiro passo, correndo para encontrar Xuen. Xu ergueu as sobrancelhas, perguntando deliberadamente, Senhorita Xu, por que tanta pressa? Xu Junlan rangeu os dentes. Xu Junlan rangeu os dentes. Não sabendo como responder às palavras de Xuen, ele só pôde virar-se imediatamente e caminhar em direção a Xu Fei. Xu Junlan gritou, Xu Fei dando um grande passo à frente. Vamos dar uma olhada ali. Há muitos convidados esperando por você lá. Xu Junlan pegou a mão de Xu Fei, querendo afastar Xiao Fei. Ela subconscientemente não queria que Xiao Fei e Xuen se enfrentassem. Xue já sofreu nas mãos de Xiao Fei por 8 anos. Desde ontem. Depois que ela viu o sorriso de Xu Fei nos braços da mãe, algo já mudou no coração de Xu Junlan. Xu Fei se livrou da mão de Xu Junlan sem deixar vestígios. A mão de Xu Junlan. Seu sorriso. Por que precisa ser tão gentil? Assim como a antiga gentileza. Jovem mestre rico, irmã mais velha, eu só vou conversar com o irmão, não fique nervosa. Depois que Xu Fei terminou de falar, ela imediatamente acelerou seus passos em direção a Xuen. Xu olhou para ela com diversão, parecendo ansiosa. Afinal, ela ainda é uma adolescente de 16 anos. Aquela aparência ansiosa e ávida por sucesso está longe da estabilidade que ela tinha aos 24 anos na vida anterior. Xu Fei não é baixa. Aos 16 anos, sua altura já é maior do que a de Xu Junlan. Xu Junlan usando salto alto simplesmente não consegue alcançá-la. O povo da família Xu seguiu Xu Fei, marchando em direção a Xuen. Esta cena espetacular instantaneamente atraiu a atenção de todos no local. Xu Fei chegou na frente de Xuen. Ela ergueu novamente aquele rosto inofensivo, perguntando ingenuamente, Irmãozinho Wen, uma roupa sumiu do meu guarda-roupa. Foi um terno que meu pai pediu ao designer e um para mim no meu aniversário do ano passado. Eu sempre aprecio e reluto em usar. Ouvindo até aqui, todos já perceberam que algo está errado. No vídeo de ontem, a câmera inadvertidamente filmou os sapatos de Xuen. Ele estava vestindo um uniforme escolar. Mas aqueles sapatos, embora limpos, já eram velhos. Se Xu Junlan não tivesse admitido pessoalmente, eles simplesmente não ousariam acreditar que uma pessoa vestindo roupas tão surradas seria o jovem mestre da família Xu. Este terno que ele está vestindo parece valer uma fortuna à primeira vista. Ele pode usar sapatos tão velhos. Como ele teria um terno tão caro? Xu Fei disse, olhando para as roupas de Xuen. Fingindo estar confusa, perguntou, Irmãozinho Wen, este terno que você está vestindo é quase idêntico ao que desapareceu do meu. Assim que essas palavras foram ditas, a multidão reunida explodiu instantaneamente. As roupas de Xu Fei desapareceram. As roupas de Xu Fei desapareceram. Mas acabou aparecendo em Xuen. O que está acontecendo? Todos entenderam assim que pensaram sobre isso. O casal Xu Guoan se entreolhou. O que está acontecendo? Eles ainda pensavam que a roupa foi dada a Xiaven por Xiao Fei. Inesperadamente, Xiaven já está morando na escola. Ele não voltou para casa nesses dias. Quando ela pegou as roupas, pensando profundamente, eles não perceberam que apenas com as palavras de Xu Fei, eles já haviam incondicionalmente acreditado nas palavras de Xu Fei, pensando que esta roupa foi roubada por Xuen. Esta também é a razão pela qual Xuen não está disposto a contar a eles, não importa o que aconteça. Xu Fei parece ter lançado um feitiço sobre eles. Não importa o que ela diga, contanto que Xu Fei fale, eles acreditarão incondicionalmente. Só que desta vez, Xu Junlan não estava tão ocupada como antes. Embora ela não tivesse provas, desta vez, ela sentia que Xiaowen certamente não faria isso. Todos já sabiam da identidade de Xiaowen, não havia necessidade de usar mais uma habilidade tão ruim na frente de todos, especialmente desde que ela entrou no salão Yanhui. Ela ficou sentada em silêncio no canto, sem nenhuma intenção de aparecer e roubar os holofotes de Xiao Fei. As pessoas no salão Yanhui imediatamente começaram a sussurrar, exatamente igual.
Será que as roupas de Xue foram roubadas de Xu Fei? Todos sabem. As roupas desenhadas pelo designer Yu são únicas e absolutamente não haverá outro conjunto de roupas exatamente igual. Não é possível, certo? Ela é a verdadeira jovem mestre da família Xu. Faria uma coisa dessas? Vocês não sabem, embora ela seja a verdadeira jovem mestre da família Xu. Mas a família Xu simplesmente não a leva a sério. Como pode ser assim? Não é o filho biológico deles? Deixando de dar importância ao próprio filho biológico, para dar importância a um filho adotivo? Se não, como é que nunca soubemos deste jovem mestre? Ela foi banida pela família Xu. Não sei o que a família Xu está pensando. O filho biológico é definitivamente melhor do que o adotivo. Ela realmente roubou as roupas de outra pessoa, o que mostra que o caráter dessa pessoa não é bom. Possivelmente é por causa disso que ela foi banida pela família Xu? Sim, roubar roupas assim é muito feio. Ouvindo os sussurros não tão baixos de todos, Xu olhou para Xu Fei com interesse. Ela encarou o olhar de todos e foi diretamente até Xu Fei. Você está dizendo que as roupas que estou usando foram roubadas? As sobrancelhas de Xu Fei e de todos da família Xu se franziram. No começo, Xu Fei apenas disse que era exatamente igual, não disse diretamente que ela roubou. Na pior das hipóteses, colocaria o título de réplica de alta qualidade. Se isso for definido como roubo, a natureza será completamente diferente. Este conjunto de roupas custa centenas de milhares. Se isso se tornar um escândalo, e Xiaoen for acusado de roubo, ela será condenada. Xu Fei reagiu rapidamente, ela reprimiu sua alegria excessiva, com cantos da boca que não conseguiam esconder. Fingindo estar angustiada, ela disse, Irmão Xiaoen, eu te convidei gentilmente para participar da minha festa de aniversário. Como você pode fazer isso? Se você não tem um vestido, diga ao papai e à mamãe, eles definitivamente comprarão para você. Eu sei que você gosta de roubar minhas coisas. Eu já usei este vestido no meu aniversário do ano passado, se não pode ficar com ele. Como você pode fazer isso? Se você não tem um vestido, eles definitivamente comprarão para você. Eu sei que você gosta de roubar minhas coisas. Eu já usei este vestido no meu aniversário do ano passado. Se não, pode ficar com ele, não tem problema. Em apenas algumas frases. A quantidade de informações que Xu Fei expressou foi enorme. Xuen gosta de roubar as coisas dela. Xuen roubou o vestido que Xu Fei usou no ano passado. Se ela gosta de roubar as coisas de Xu Fei, todos não sabem, mas vestidos sempre são usados apenas uma vez. Ela, como jovem mestre da família Xu, rouba um vestido que outra pessoa já usou. Isso é muito feio. A direção da discussão de todos mudou instantaneamente. Não é de admirar que a família Xu a tenha banido, com uma descendente tão vergonhosa. Eu também não gostaria de levá-la para fora. Sim, antes todos acreditaram que Xuen era a esposa. Se agora ela se levantar para falar por Xuen, isso certamente deixará Xu Fei desconfortável. Xu Junlan não conseguiu mais suportar. Ela rapidamente deu um passo à frente para proteger Xuen, dizendo ansiosamente para Xiao Fei, definitivamente houve algum mal-entendido. Xiaoe não é uma pessoa que rouba coisas. Você não deveria pensar cuidadosamente? Será que você deu este vestido para Xiaoe? No final, a voz de Xu Junlan estava quase implorando, contanto que Xiao Fei diga agora que ela se enganou. Que isso é um mal-entendido. Os dois podem ficar em paz. Todos da família Xu e Xu Fei olharam incrédulos. O que está acontecendo com Xu Junlan? Em uma ocasião como esta, ela está realmente ajudando Xue a falar. Se Xiao Fei admitir agora que ela se enganou, isso inevitavelmente deixará a impressão de mesquinhez em todos, além do que aconteceu ontem. Como Xiao Fei viverá no círculo das famílias ricas no futuro? Xuen também ficou surpresa, ela mais uma vez estava falando por ela. Os olhos de Xuen rapidamente recuperaram a frieza. Ela não precisa. Xu Fei rapidamente se acalmou. Ela respirou fundo e olhou fixamente nos olhos de Xu Junlan, como se estivesse questionando sua irmã mais velha. Por que você não está pensando nela? Você não a ama mais? Xu Junlan se esforçou para não olhar nos olhos dela. Ela também é o irmão mais novo que ela ama há 8 anos. A vida dela foi salva por ela. Xu Junlan inconscientemente não queria ver Xiao Fei machucada, mas Xiao Wen também é seu irmão mais novo. Especialmente depois de saber o sofrimento que Xiao Wen passou ao longo dos anos. Xu Junlan finalmente percebeu que ela protegeu Xiao Wen muito pouco.